Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3, está no ar o Lado B do Rio número 105. Eu sou Alcísio Canete, diretamente do estúdio Ângela Ivone Davis, e dou meu lá os painéis de sempre, mas olha, como a gente está num formato um pouquinho especial mesmo, é olá, olá. Olá, Fagner Torres. Olá. Olá, Caio Belandi. Bom momento. Olá, Daniel Soares. Nunca antes na história desse país o olá do Fagner foi tão rápido. O olá mais rápido do Oeste. Antes de começar, eu queria primeiramente agradecer ao Kim Dória, que depois de fazer necromancia e ressuscitar o dissidente que ele tinha matado na semana anterior, da melhor Coreia, ele há boi tempo está trazendo para o programa um presentinho. Como a nossa convidada prefaciou o livro Feminismo para o 99%, então a boi tempo vai doar um exemplar desse livro para a gente poder sortear para os nossos padrinhos muito legais que doam dinheirinhas. Mas, sem mais delongas, temos o prazer de receber a professora e deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Thalíria Petroni. Olá, Thalíria. Olá, gente. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Finalmente. Pois é. Bom, na esteira da promoção do livro, eu te pergunto, assim, primeiro, o que é o feminismo para o 99% e por que isso é uma pauta fundamental para o Brasil de 2019? Olha, eu acho que está crescendo muito... o feminismo está na boca do povo, digamos assim. Seja para se falar bem ou se falar mal. Mas acho que, de alguma maneira, a luta feminista tem sido apropriada no último período também por aqueles que não querem a emancipação de todas as mulheres. Então, quando a gente fala de feminismo para as 99% e para os 99%, é um feminismo que, de fato, seja um instrumento de emancipação para a maioria do povo. Então, se a gente tem um país que tem marcas escravocratas, marcas patriarcais, um país do quartinho de empregada, a gente vai lá alugar um apartamento, você vai ter 2 quartos, mais um quartinho de empregada. Isso é algo... Quem é essa trabalhadora doméstica? É uma mulher negra, periférica, favelada. Então, muitas das vezes, um feminismo, digamos, liberal, um feminismo que não entende as profundas desigualdades que nosso país e os países da América Latina vivenciam, é um feminismo que não serve, por exemplo, para as trabalhadoras domésticas. É um feminismo que não é popular. Então, um feminismo para os 99% é aquele que dá conta de emancipar todas as mulheres, não só algumas. E é por isso que a Margaret Thatcher não é essa heroína? De jeito nenhum. Não, exatamente. Por exemplo, pega o Congresso Nacional. Hoje a gente tem um dos maiores percentuais, o maior percentual de mulheres na história. Somos 77 deputadas. Isso é importante? Fundamental. Representatividade é importante? Muito importante. Mas tem um limite. A representatividade por si só ela é insuficiente. Porque é importante termos mulheres. Só quem é mulher experimenta o medo da violência sexual numa rua escura, experimenta o peso do trabalho doméstico não entendido enquanto trabalho. Mas nem todas as mulheres vivenciam algumas experiências que a maioria das mulheres vivenciam. Então, pegar a vida de uma trabalhadora que sai lá da Maré, eu sou professora, fui professora da Maré há muito tempo, sai lá da Maré, trabalhar de manhã cedo, volta de noite, tem o risco do seu filho ser assassinado num país com essas marcas. Então, não basta ser uma mulher naquele lugar e tem que defender a ampliação do direito da maioria das mulheres. Ser mulher contra a legalização e regulamentação do aborto não nos serve. Ser mulher contra direitos trabalhistas para trabalhadoras domésticas não nos serve. E por aí vai. Posso dar um monte de exemplo aqui. Se eu estiver falando demais, vocês me interrompem. Não, você tem que falar demais, você pode falar à vontade. Thalíria, bom, já que o meu olá foi curto, agora eu quero, enfim, falar diretamente para você, agradecer a sua presença, dizer o quanto a gente está feliz e o quanto a gente esperava que esse momento acontecesse.
né? O nosso público foi à loucura quando a gente anunciou você no Twitter. A gente, enfim, está muito feliz com isso. E aí eu queria aproveitar a sua pergunta, já que a gente iniciou a pauta falando do feminismo, né? Quero aproveitar minha primeira pergunta para você. É o seguinte: o feminismo tem uma questão que ele desperta muito, é o ódio, né? Você é uma figura que lida com ódio de maneira direta, todos os dias, né? Pelo que você representa, pelo que você acredita e pelo que você luta, né? Eu aprendi que o ódio é um sentimento... Levei muito tempo para aprender que o ódio é um sentimento humano. Eu, por muito tempo, escondi meu ódio, né? Isso não me fazia bem. Hoje que eu aprendo que o ódio é um sentimento humano e que eu devo sentir, eu tenho que aprender a cuidar dele, né? A direcioná-lo, vamos dizer assim. Queria dizer... Como que você lida com ódio no dia a dia, já que você provavelmente é uma das parlamentares naquele espaço de 513 ali, que mais é obrigada a lidar com esse sentimento dos seus haters e dos seus colegas, vamos dizer assim? Acho que primeiro humanizar isso, em alguma medida, como você mesmo falou. É terrível você ter pessoas que querem que você morra, que dizem publicamente que se encontrar vai dar paulada, que você merece uma 9mm na nuca, que descreve o tamanho de um pênis que deveria te estuprar, e por aí vai. Negra nojenta, volta pra senzala, vai lavar o cabelo. São diferentes formas de violência que a gente, que é mulher, em especial mulheres negras e mulheres negras de luta, combativas, experimentam quando tocam colocar o corpo para a luta, né? O corpo exposto para a luta. Então, isso não passa batido, isso é algo que provoca dor, provoca... Mas tem uma coisa da luta coletiva que é algo muito potente, sabe? Muitas pessoas perguntam no bojo disso, o que você faz com ódio, o que você faz com medo. Se organiza. Eu acho que a luta coletiva, a organização popular, está entre os meus e as minhas. Pensar que a transformação desse mundo ela só chega de forma muito, muito coletiva, é onde eu consigo trabalhar esse ódio, essa dor provocada pela violência política. Então, eu não tenho dúvida, a gente está vivendo um momento muito grave no Brasil, um momento de aumento absurdo, assustador de violência política, seja a violência pública nas redes sociais, seja as violências que a gente sabe que estão dentro dos porões do Estado, que estão, né, nas milícias que dominam os territórios. A forma de enfrentar isso é a organização coletiva, não tem a menor dúvida. Eu não tenho nenhuma ilusão com o parlamento, nenhuma ilusão com o Congresso, que hoje eu faço parte. Eu acho que mandato só serve se for instrumento para a luta que está para fora dele, que, se você olhar bem, são lutas de mulheres, são lutas de mulheres das favelas, periferias, subúrbios. Então, é pegar essa dor, pegar esse ódio e, na organização coletiva, trabalhar esses sentimentos todos para ficar firme e ficar de pé. Thalíria, apesar de você ter dito que não acredita muito, pelo menos no parlamento, você tem 6 meses, né? Acho que 5, na verdade, agora, em Brasília. Você saiu da Câmara dos Vereadores de Niterói, uma cidade relativamente pequena, não chega tipo Brasília, só que tem mais esquina. Eu até depois quero fazer pergunta sobre Niterói, mas agora não. E como é que você está avaliando esses meses, últimos meses, não só o seu pensamento em si, mas coletivo? Como é que está? A bancada do PSOL, pelo menos, está resistindo bem? Você acha que já deu para assimilar o que está acontecendo com o Brasil? Porque, assim, cada hora é uma coisa diferente. Então, vocês já estão conseguindo, já tem estratégias traçadas, porque por mais que você saiba que a luta fora do parlamento ela é mais importante, a luta dentro do parlamento também, né? E a gente tem tido algumas vitórias, inclusive. Como é que está isso? Como é que está esse espírito, assim, com os seus colegas deputados, principalmente do PSOL? E se conseguiram já assimilar e bater de frente com essa onda, digamos assim? Acho que, primeiro, não ter ilusão não significa não achar extremamente importante. Então, eu não tenho ilusão porque, de fato, aquele espaço não representa a maioria do povo brasileiro, seja na sua diversidade, seja nas pautas que são priorizadas, mas eu acho muito importante ocupar aquele espaço. É um sentimento contraditório, inclusive, assim.
nenhuma ilusão, mas toda a convicção da necessidade da gente estar lá, de ter parlamentares combativos, de se eleger parlamentares combativos. Então, primeira consideração. Bem, eu acho que é um momento de muitas incertezas. Muitas, assim. Mas acho que são menos incertezas do que logo após a eleição do atual presidente. Porque a gente não tinha certeza se as promessas que ele fazia na campanha eram promessas que seriam cumpridas. Hoje está bastante explícito que se tem uma coisa que a gente pode falar do Bolsonaro é que ele não mentiu. O estelionato eleitoral está fora da cogitação. Exatamente. Inclusive, muita gente votou nele torcendo por isso, o que é bem louco. Exatamente. Então, assim, é muito grave o desmonte que está acontecendo, seja na política externa brasileira, seja na pauta que envolve justiça socioambiental, seja no avanço do alargamento do Estado penal, seja no desmonte do Estado no que se refere a direitos. Bom, uma série, a gente pode ir conversando ao longo do programa sobre esses desmontes todos. Então, o que fazer diante disso? Eu acho que, em alguma medida, a gente está conseguindo, não só a bancada do PSOL, mas a oposição, trabalhar o máximo conjunto possível. Assim. Acho que, pela primeira vez, há um bloco com diferentes partidos de oposição, partidos que têm muitas divergências, né, mas que entende a gravidade do possível rompimento democrático que a gente está vivendo no momento. A democracia brasileira ela é jovem, incompleta. Eu falo toda hora isso, me sinto até repetitiva, mas porque de fato é. Se pegar o tempo histórico de democracia formal no Brasil, ele é menor do que a ausência de democracia. Então, a gente lutava para aprofundar a democracia. E o que está colocado é que há uma impossibilidade de lutar para aprofundar essa democracia. Então, compreender que o Estado democrático de direito no Brasil, já falho, já incompleto, ele hoje tem brechas para ser rompido, significa ter também uma atuação do parlamento que seja, em alguma medida, mais ampla para barrar o que puder ser barrado, para tentar manter as instituições funcionando. Por um outro lado, é preciso também construir um caminho. Eu penso assim, momentos na história de crise são momentos para a gente ocupar. Crise é um momento de reorganização. Então, é preciso também construir um caminho radical, penso eu. E radical não significa ausência de diálogo, significa na raiz. Radicalidade, para mim, é na raiz. Então, também é um momento que pode surgir um novo, pode surgir uma transformação societária que não seja a política do ódio. Cara, Bolsonaro se elegeu conseguindo ser a expressão do novo. Ele continua dizendo que é a nova política, quando ele é a expressão da mais velha política. Aí eu acho que a gente tem que olhar para o nosso umbigo um pouco também, assim. Onde a gente estava e o que tem que se fazer agora. É voltar para os territórios, é escutar as pessoas, é construir com elas essa alternativa. Então, em alguma medida, no Congresso existe uma articulação mais ampla, porque se entende que há um rompimento democrático, mas há também, na bancada do PSOL, dentro do próprio partido, uma tentativa de construir algo muito conectado com as lutas populares. Né? A gente teve aí o Guilherme Boulos, a Sônia Guajajara como nossos candidatos na última eleição. É a união da cidade, do campo, da floresta. É um pouco a alternativa que eu acho que é necessária para esse momento grave que a gente está vivendo. Tem tanta coisa boa para perguntar. Eu ia perguntar sobre a correlação de força no Congresso, mas eu queria... Não sei se eu te respondi. Não, na verdade, quando você falou da questão de radicalizar, de procurar novos caminhos e procurar novas situações, nas quais nós endossamos 100%, muito se fala hoje, entre os liberais, entre seus colegas, alguns dos seus colegas de parlamento que se dizem de direita, alguns que dizem que não existe nem direita nem esquerda, falam muito na questão eu defendo a liberdade. E assim, o pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade, e hoje, como eu estava ouvindo o podcast do Revolution, o Jones Manuel lembrou muito bem que a única pauta que tentam transformar todos os humanos em humanos, sem restrição de gênero, raça e tal, foram os comunistas. O resto, mais ou menos. Em grande medida, o liberalismo é uma tentativa de domar quem pode ser gente e quem não pode ser gente, porque a democracia não pode ser muito aberta. Então eu te pergunto, como é que você sentiu que dessa pauta da liberdade, entre mil aspas, foi tomada pela direita nessa vibe de liberdade menos imposto? E como a esquerda pode recuperar a pauta que é sua por natureza?
Bom, primeiro, eu acho que o novo não é novo. Seja o novo da extrema-direita, seja o novo. Os laranjas. Que é Do ministro. Falando da fiel cor. ao Sim. governo, É. inclusive. Porque é você, de alguma maneira, ir na raiz do liberalismo, que é a ideia do individualismo como princípio, a ideia da minha liberdade individual. Eu tenho uma liberdade individual de empreender, minha liberdade individual Mas não de pode abortar. enriquecer. Pois é. Não, olha, mesmo aqueles que são liberais, raiz, digamos assim, e defendam a legalização do aborto. O que vai adiantar também ter legalização do aborto se não tem SUS? Exatamente. Então, tem uma questão... por isso, o socialismo vem junto com liberdade. E aí eu acho que nem a gente pode encampar a luta pelas liberdades pautada na liberdade individual, porque isso não serve para a maioria do povo, nem também experiências socialistas que não entendam que a democracia radical e real e a luta pelas liberdades também são instrumentos para emancipar o povo. Estou falando assim, enquanto feminista, enquanto militante do movimento negro, eu detesto, inclusive, que as questões que envolvem gênero, envolvem negritude, sejam entendidas como identitárias. Não concordo, não acho que é um termo adequado. Porque eu acho que quando a gente pensa a classe trabalhadora, que é a categoria que comunistas e socialistas utilizam, a classe é concreta. Ela é mulher, ela é negra. Pensa quem é a classe trabalhadora no Brasil com as nossas marcas. Então, não sei se eu já fui para outro caminho aqui. Não, Mas acho que pensar as liberdades, entendendo as liberdades como parte de uma luta pela liberdade coletiva. Porque a liberdade individual deixa corpo pelo caminho. Então, a gente precisa encampar as especificidades da classe trabalhadora do nosso projeto estratégico, mas também precisa entender que apenas lutar por liberdades individuais é falso, é manter os mesmos nas estruturas de poder. Você acha que você consegue fazer esse discurso ter a proporção que, por exemplo, tem o galera do meu PlayStation tá caro? Olha, eu acho que a gente precisa concretizar esse discurso. Porque a gente está falando aqui, inclusive, teoricamente. Como se concretiza isso? Falando que, olha, se você quer a liberdade de abortar, e que eu acho que a gente tem que ter a liberdade de interromper uma gestação não desejada, ao mesmo tempo eu tenho que fortalecer um sistema único de saúde para que todas as mulheres possam ter acesso aos... Se você quer, por exemplo, o direito a ser mãe, eu preciso ter creche pública para que todas as mulheres tenham o direito de ser mãe e num país que mulheres são maioria do cuidado da casa, tenham onde deixar os seus filhos, que também têm direito a essa creche. Então, acho que é juntar a luta por liberdade para a luta para transformar esse sistema que é a barbárie. Eu acho que o Daniel queria fazer uma pergunta, né? O Alciso mencionou correlação de forças, né? E você, na sua resposta à pergunta do Caio, falou da importância de construir a luta na sociedade, né? Na base. Mas, ao mesmo tempo, você ocupa um mandato parlamentar, que, embora não haja ilusões, está lá, tem pautas muito importantes, principalmente no momento de ataque radical ao regime da Constituição de 88, né? Que era um regime de garantia de direitos mínimos. Como sendo parte de uma bancada de 10 deputados do PSOL em si, e a oposição, os partidos mais identificados à esquerda, dão um pouco mais de 100 deputados, cerca de 20% do Congresso, como negociar com aquela correlação de forças que está lá, os partidos do Centrão, etc. e tal, para pelo menos tentar barrar o que vem, e com algum sucesso às vezes, né? Como jogar pressão para esses caras e conversar com eles, sendo o PSOL e sendo uma figura diferente no parlamento em relação àquela turma. Esse é um grande desafio, assim, porque se a gente está no parlamento, a gente precisa usar o parlamento na sua maior potência. Isso significa negociar quando precisar negociar. Eu não tenho problema com os acordos, desde que o acordo tenha benefícios concretos para o povo. Então, acho que as conversas, os diálogos, seja com quem for, são diálogos que precisam ter alguma concretude para fora.
o braço de fora do parlamento, que é o que tem que sustentar o parlamento. Tem um elemento dessa conjuntura que eu acho que é o mais curioso, que o próprio governo, na sua inabilidade, na relação com o Congresso, na sua falta de trato mesmo com aqueles que poderiam ser seus aliados, acaba deslocando, às vezes, o Centrão da base do governo. Então, o governo ajuda mais, por exemplo, nas reuniões da CCJ para aprovar a admissibilidade da reforma da Previdência, do desmonte da Previdência. A gente estava obstruindo o dispositivo regimental. Se alguém começar a comentar aí, não, obstruindo, atrapalhando, não, parte do regimento, para a gente impedir a votação de algo que é muito grave para o povo. Toda hora tinha alguém do PSL pedindo fala, ou seja, atrapalhando um processo que eles queriam votar rápido. Então, fiquem todos em silêncio e votem rápido. Então, eles são muito inabilidosos e, em alguma medida, abrem mais brechas para a gente também conversar onde der, com um campo que é um campo que se entende parte de um campo democrático, né? Só um comentário. Em cima do que a Thalíria falou, me impressionou muito a capa, acho que do Estadão, no dia seguinte à votação da MP 870, que era a medida provisória da reorganização administrativa do governo. Que quase caiu. Que eram uns 5 ou 6 deputados do PSL durante a votação, no plenário, fazendo lives. Cada um fazendo a sua. Um na frente do outro, cada um fazendo a sua. Parece que são 52 projetos pessoais, a bancada do PSL. Não, eles são um monte de coisa que você não entende bem, assim. Que se unificam com a política do ódio, isso Mas tem brechas, nem todos são incorporados com muita Tem gente que finge mal. Sim. Só contar uma história. É a nossa sorte isso. Tem os mau caráteres, os burros, os ignorantes. Tem gente que lá é só golpista, só tá na sorte, entendeu? Só para ilustrar essa... Agora, semana passada, retrasada, na votação da MP, aliás, esse governo governa por MP, decreto, isso inclusive é um elemento... O decreto é legal, inclusive, o governo. Antidemocrático, à beça. Mas sobre o desmonte... Era uma pré-reforma da Previdência, não sei se vocês acompanharam... Da devassa do INSS. Com a desculpa de combater fraudes, você acabava com o auxílio reclusão, limita acesso de mulheres a salário e maternidade, abre sigilo bancário de usuários do BPC, coisas gravíssimas. E aí, ficamos obstruindo o dia inteiro, foram 11, 12 horas de sessão. Na última votação, os caras já tinham ganharam, né? Perdemos, é a vida. Estamos acostumados a perder a beça dentro do parlamento. Aí um deles, do governo, pede para votar algo para tirar a palavra gênero isso é maravilhoso. Tirar a palavra gênero de um formulário de preenchimento do INSS. Aí o Rodrigo Maia... Então tá, gente, se não votar hoje, a medida provisória vai cair. É que vocês querem, virou uma confusão. Quase que eles põem a medida provisória deles, importante para eles, em risco por conta de um fanatismo que criminaliza a categoria gênero. Então, é uma inabilidade muito grande também com a política institucional. Mas eles, de alguma maneira, ganham para fora com isso, porque aparecem como antissistemas, né? Embora sejam a face mais velha do sistema. Só digo uma coisa, ator pornô também. No Senado, essa MP da reorganização quase caiu no Senado, porque os caras do PSL queriam botar o COAF de volta pro Moro. Sim. E teve que o senador do PT explicar pra ele, olha, vai cair. Se vocês mudarem, volta pra Câmara e cai. Vocês vão perder, não vai dar. É impressionante. Agora, Thalíria, você falou aí da reforma da Previdência, a gente em breve... Provavelmente aí daqui a 2, 3 programas, não sei, a gente deve trazer uma professora que é especialista nessa questão. Importantíssimo. E que contra, né, obviamente, essa reforma que vai transformar o Brasil num país de Daniel Blake, né? Mas queria que você falasse sobre as suas expectativas da continuação desse processo na Câmara. Assim, a tendência é que em julho isso seja colocado, né, definitivamente. Eu queria que você falasse como é que está agora e a sua expectativa daqui para frente. Bem, tá na comissão especial, que termina a princípio em julho, mas há muitas ainda incertezas sobre qual é a reforma que vai sair na comissão de mérito, que é essa que está sendo discutida agora.
Primeiro, eu não poderia deixar de tratar do mérito, do que chamam de reforma, chamam de nova Previdência, mas que é o desmonte da Previdência Pública. Algum de vocês, eu acho que foi você que trouxe a questão da Constituição brasileira. A nossa Constituição ela é ampla, e os direitos são muitos direitos que estão colocados nela, porque ela é uma Constituição num país com as nossas marcas. Num país marcado... É o 9º país mais desigual do mundo, um país que tem aí 40% de pessoas fora... 40 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho, seja desempregado, seja... um país com marcas muito desiguais, gente que usa lenha para cozinhar. O último abolir a escravidão nas Américas. O último abolir a escravidão do continente do Ocidente. Agora, né? Oi? Quem tá usando álcool copper? Sim, muito grave. Um país que tem uma marca escravocrata muito presente. Então, por isso, a Constituição, que foi uma conquista, com limites, mas uma conquista, ela é tão extensa, porque ela tem instrumentos para incidir sobre essa desigualdade histórica. Fora o Brasil, que tem proporções continentais e por aí vai. E a seguridade, ela é talvez o maior elemento de incidir sobre essa desigualdade histórica. A tríade assistência, previdência e saúde, ela é constitucionalizada não é à toa, porque ela é o seguro de vida do brasileiro. E a lógica da repartição, que é hoje marcada pelo princípio da solidariedade entre gerações, entre mais ricos e mais pobres, ela é algo fundamental para corrigir desigualdade de mulheres no mercado de trabalho, para garantir alguma condição de vida do idoso que trabalhou a vida inteira sem carteira assinada, e querem desmontar. Quem é que vai, na lógica da capitalização, poupar? As pessoas vão escolher entre comida e aposentadoria. Ninguém vai depositar numa poupança. Para quem está escutando a gente, como é hoje? Existe um bolo ali coletivo onde deposita o patrão, deposita o trabalhador. E isso garante que os atuais idosos se aposentem e os do futuro também. Quem é que vai depositar num fundo individual, gerido por banco? Ninguém, porque vai escolher entre comprar comida e se aposentar. E a lógica é que a comida vai vir antes. Então, aí, o que está colocado? É possível que eles tirem 3 coisas, pelo que está se escutando nos corredores. BPC. Hoje o BPC é um salário mínimo e a proposta é que seja R$400. A ideia é que, pelo que eu estou entendendo, é possível se retirar isso. Professoras, que vão ter que trabalhar mais 10 anos. Também nas conversas de corredores tem muita pressão para se tirar isso. E a mudança da aposentadoria rural. Hoje, o aposentado rural especial tem que comprovar 15 anos de atividade. E a proposta do desmonte da Previdência é que comprove a contribuição por 20 anos. Então, é algo impossível. Imagina aquele pescador que começou a trabalhar para o mar com 8 anos. Aquele cara que está com a enxada desde 9 anos. Bom, mesmo assim, sobram 2 coisas que são muito graves. Eu passo a bola para vocês depois disso. Um é o aumento de tempo de contribuição para 20 anos. Só no último ano, 50% das mulheres que se aposentaram por idade não contribuíram nem 16 anos. Ou seja, nenhuma dessas ia se aposentar. Nenhuma. 46% dos negros são trabalhadores informais. Ou seja, se você é trabalhador informal, você ora contribui, ora não contribui. A média de contribuição formal é do trabalhador de 6 meses por ano. Quem consegue trabalhar 20 anos, contribuir por 20 anos, para ter parte da aposentadoria, que não é nem completa. Ou seja, o aumento de tempo em si já é gravíssimo. E a capitalização, que é você romper com a lógica da repartição e entender que a poupança vai ser individual e desobriga o patrão a contribuir. Ainda fortalece a lógica que eles chamam de carteira verde e amarela. Então, mesmo que tire tudo que eles estão propondo, é um desmonte da Previdência Pública, segue sendo muito grave e a gente tem que barrar na rua. Tem um terceiro absurdo, que foi o Molon que trouxe, e que já estava sendo discutido antes lá no pessoal do direito previdenciário, que hoje eles pegam a média das suas últimas 15 anos de contribuição. E agora é a média de tudo, ou seja, pega lá da época que você começou com um salário pior e tal, só para baixar a sua média. Isso faz com que quem contribuiu mais tempo
Ou seja, quem começou a assinar essa carteira mais cedo assinou empregos menores, Meu vai caso, se aposentar por exemplo. ganhando menos. Comecei a trabalhar do que com alguém que, 16 sei lá, anos. começou a trabalhar com 35 anos de idade concursado. Enfim, Daniel. Não, é muito importante o que a Thalíria trouxe, porque toda a propaganda feita pelo governo, pela mídia, tanto a mídia impressa quanto a mídia televisada, O Globo News só fala que a disso. gente vê no Facebook e tal, é que a reforma é muito importante porque ela corrige distorções e acaba com privilégios. E também, se ela não for aprovada, ela vai quebrar o Brasil. Sim, É, mas assim aí como a reforma trabalhista, as pessoas, a PEC dos a propaganda, isso aí é uma chantagem que vem desde o governo Temer. Da tentativa de reforma dele, que tinha painel enorme na rua, tinha um painel em cima do check-in do Galeão, dizendo seus netos não vão se aposentar se não for. E era uma propaganda do governo federal, com o logo do governo federal e tal. Mas a atual bate muito na tecla para conquistar a própria base eleitoral do bolsonarismo, não só a base radicalizada, como a base do cara que votou porque queria mudar, porque queria o novo, o diferente e tal, mas não é um radicalizado de direita necessariamente, é que ela é necessária para acabar com os privilégios e corrigir distorções. E aí você bate, aí aparece uma foto do Freixo ou do Molon, sei lá. Eles não querem perder a aposentadoria especial de deputado e tal. E a Thalíria trouxe aqui, em 5 minutos, ela resumiu umas 15 maldades com o trabalhador mais pobre. E é muito importante para quem ouve a gente, para a gente que está contra a reforma da Previdência, esquadrinhar quais são essas maldades com o trabalhador mais pobre, com o trabalhador comum, porque se a reforma serve só para acabar com privilégios e corrigir distorções, então por que você não faz uma rodada só acabando com privilégios e corrigindo distorções? Excelente. Essa é, inclusive, se a gente pegar uma proposta real de reforma tributária, por exemplo, taxar patrimônios, lucros, dividendos, só de taxação de patrimônios, se eu não me engano, estou sem os números aqui, mas você pode, por ano, mais de 70 bi de arrecadação. Então, existem formas, inclusive tramita uma reforma tributária que, infelizmente, não corrige essas desigualdades. Até o FMI, que não é nosso amigo, diz que quanto mais distribuição de renda, quanto menor a diferença entre ricos e pobres, maior o PIB. E a gente continua com um discurso mentiroso de que se não reformar, vai quebrar. Era lá atrás, se não reformar, com a reforma trabalhista, não vai ter emprego. O que a gente tem agora? Recorde de desemprego. 13,2 milhões. Exatamente. Outra coisa, se não congelar investimentos em saúde, educação, a gente não vai ter dinheiro para investir na educação pública. Então, a PEC do fim do mundo, a PEC dos gastos. O que tem agora? Contingenciamento de 30% na educação. Não, e a fadinha da confiança vai fazer crescer se você limitar os gastos. Então, o que você tem? PIB negativo no primeiro trimestre. É o ciclo da pobreza. Você precariza para ter um exército de reserva, para poder baixar a mão de obra. E aí isso existe teóricos da economia que discutem sobre o ciclo da pobreza. Só complementando também, a Thalíria trouxe o dado que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. O Brasil, entre os 20 mais ricos, é o mais desigual. E entre os 20 mais desiguais é o mais rico. Pronto. Para emendar nessa questão, você falou da reforma tributária como uma compensação, e eu percebi que isso tem sido uma coisa que o pessoal tem batido, de que a reforma trabalhista não é necessária, que existem outros jeitos de consertar o problema. Mas aí vem uma pergunta assim, por que não sugerir uma reforma que de fato acaba com todos os privilégios? Por exemplo, acabar com a reserva militar, acabar com a aposentadoria especial para juiz, e etc, etc, etc. Não, mesmo que seja só para propor. Eu acho que poderia ser ótimo. Acontece que tem que ver se a arrecadação disso, ela é a arrecadação São 45% do déficit, só essas duas categorias. Entendeu? Porque, por exemplo, se tiver o que eles apresentam de cálculo, aliás, a ausência de cálculo, né? A ausência de cálculo, né? O único número que eles apresentam é que o 1 trilhão, que eles não dizem como chega a esse 1 trilhão. 1 trilhão redondo. Ele vem de regime geral, BPC, rural. Ele não vem dos privilegiados que seriam os servidores. A gente apresentou um projeto de lei, inclusive, ampliando a alíquota de contribuição de grandes empresas, de instituições financeiras. Eu, por exemplo, não aderi à aposentadoria especial. Agora, tem que ver se a massa disso vai, em termos de cálculo, vai ser suficiente para uma arrecadação. Que se tem que parar, por exemplo, de pegar o que se arrecada na Previdência e usar para outras coisas, dívida pública, por exemplo, que é o que acontece hoje. Esse é o debate. Discutir déficit. Primeiro que não tinha que estar se discutindo déficit em Previdência, porque é direito. E a Constituição diz que se não tiver dinheiro da própria contribuição dos patrões
e dos trabalhadores, o que você tem? É o Estado. O Estado tem que investir. Porque vamos pensar, por exemplo, vamos formalizar trabalho. O país tem como marca do mercado de trabalho brasileiro a informalidade. Quanto mais informalidade, quanto mais reforma trabalhista, menos contribuição no bolo. Se você pode falar de déficit, é só de depois de 2015. E mesmo assim é pequenininho e tem todo um debate se é déficit ou não. Agora, não é esse valor, a conta, eles não apresentam as contribuições de loteria, por exemplo, que entra no bolo da Previdência. Então, tem um debate longo a se fazer sobre isso. Eu acho que a primeira reforma necessária seria a reforma tributária, mas que taxasse os mais ricos, taxasse quem tem lancha, que tem lanche não é taxada, taxasse juros, não tem IPVA para lanche, dividendos e por Inclusive, aí vai. IPVA de lanche jatinho podia salvar muita conta de Helicóptero. estados. Os estados estão todos falidos e podiam arrecadar IPVA com isso. Só faço a provocação, porque assim, se falar não tem o cálculo. Então, eles não apresenta cálculo também, não. Tem que ser cretino junto. Se eles são cretinos, seja cretino junto. Fala que dá $1,5 trilhão. Que a reserva custa 4 trilhões de reais. É uma boa ideia, eu acho que é cretino isso. junto. Mas o problema é que a Thalene não tem disparador de WhatsApp. Falta bot. Te falta bot. Se tivesse os botezinhos Não, e vai ser Ai, desmentido na falta capa da mesmo. Folha de São Paulo com os números. O que não Mas o acontece importante não. é botar a cara na mídia. Essa gente tá fazendo isso há tanto tempo todo. Ai, gente. Bom, Tem razão. Quer falar? Pode falar, depois eu falo. Não, eu queria falar sobre educação, né? A gente passou aí e você en passant disse sobre, e é uma pauta que acho que lhe é cara por ser professora, enfim. Acho que deveria ser cara para todo mundo. Desesperador. Mas uma professora diretamente atingida, a gente falou sobre nas últimas semanas, sobre as manifestações que aconteceram e tal. Como é que você viu isso? Como é que você tá... Aí entra um casamento legal, né? Que é a rua, como você falou, e o parlamento, de alguma forma, indo lá no púlpito e falando, tentando barrar o que for possível, enfim, entrando Dando uns gritos. que é importante, que às vezes a gente se ouvido assim. E você, inclusive, tem alguns discursos muito duros, muito bons. Então, como é que você está analisando isso aí e principalmente, como é que essa perspectiva dessa porrada continuar? Porque eu acho que eles não vão regar. Eles estão vendo que vai ser um confronto de forças mesmo. Você saiu... Desculpa, eles sentiram a rua? O Congresso sentiu a rua? Eu ia fazer essa pergunta. O Congresso, você acha, na sua opinião, você ficou otimista com relação ao 15M, ao 30M, e como é que foi a recepção dessas duas manifestações no Congresso Nacional? Sim, não tem como não ficar otimista. Foram mobilizações lindas, potentes, e que mostram que quanto mais Estado mínimo esse governo tentar implementar, isso tem a ver com a vida das pessoas, com direito à educação, com direito a se aposentar, com direito ao SUS, mais desgaste esse governo vai ter, porque quando bate na carne, sabe? Estamos falando de comer ou não comer, de ir para a escola ou de não ir. O povo sente, né? E acho que as mobilizações de estudantes indignados conseguiram furar uma bolha em alguma medida. Acho que tem muito a se fazer ainda. Acho que a gente precisa dialogar sobre outras questões, como, por exemplo, o alargamento do Estado Penal. Acho que... Porque antes de entrar na educação, acho que é um mecanismo duplo que está acontecendo no atual governo. Por um lado, a redução cada vez maior do Estado de Direito, seja com o desmonte da Previdência, seja com a proposta que deve chegar de desvinculação total do orçamento, ou seja, não vai ter obrigatoriedade de investir X% em educação, X% em saúde, seja pelo programa de privatização, tentar agora privatizar saneamento, tentando discussão no STF, ou com corte na educação. E, por outro lado, na face da mesma moeda, o alargamento do Estado Penal. Você aprovar o excludente de licitude com o pacote anticrime do Moro, que deveria ser antipobre, antipreto, que nada mais é do que legalizar a barbárie que o Estado já comete nas favelas e periferias. É dizer que a polícia, que eu não culpo nem o policial, estou falando do Estado. Para mim, a polícia é o Estado. Pode matar sem ser nem processada. Qualquer morte pela polícia, com excludente de licitude, vira
Vira Normal, legítima defesa. estatística, Legítima na real, defesa. né? E aí como é que é a- ação sob forte emoção, né? Isso, Não, exatamente. Vai virar auto de resistência, na verdade. Isso. E aí que mudaram, né? Agora é morte. Agora por é mata intervenção mesmo, mata essa galera. Atira na cabecinha. E aí a educação entra nisso como um instrumento. Porque qual que é o corpo? O mesmo corpo que é vítima da bala de fuzil é o corpo que não vai acessar mais a educação pública. É o corpo que não vai ter acesso ao BPC de um salário mínimo. É o corpo que não vai se aposentar. É esse mesmo corpo. É o filho da trabalhadora doméstica, ainda mais com a mudança da configuração da universidade pública agora. Ela está com maioria de negros, ela está com mais pessoas pobres. Não sou eu que estou dizendo, é estatística. Mudou a cara da universidade. Tem muito a mudar ainda, não é a maioria do povo brasileiro ainda. Mas mudou muito. Então interessa, como centro desse desmonte do Estado de Direito, atacar a educação pública. E se ataca a educação de duas formas. Por um lado, você tira investimento. Você rompe com a tríade de ensino, pesquisa e extensão. Isso é gravíssimo, porque isso é o pilar da educação. É definição de universidade. Exatamente. E as escolas básicas de nível federal também têm isso como algo muito importante, né? Vê o Pedro II aí, escola de referência. Então, você tira investimento. Então, vão ter universidades que não vão conseguir funcionar depois de outubro. Esse é o quadro. É desesperador. E quando você faz isso, você permite que o setor privado avance sobre as universidades, você volta com os cursos pagos nas universidades e por aí vai. Ou seja, limita acesso de pobre. E, ao mesmo tempo, você também, além de tirar investimento, você silencia, persegue os profissionais. É um duplo ataque também faz da mesma moeda. Porque o que significa a tal que eles chamam de escola sem partido, que é a escola com mordaça? Você impedir discussões centrais para a vida dos estudantes. Você dizer que a polícia tem que ir na universidade se o professor estiver sendo muito político. O que é isso, gente? Isso remete a 64. Isso remete à censura, à ditadura. Isso é muito grave. É um atentado à democracia. O corte de investimento é um atentado à democracia porque é limitar que pobre acesse à universidade, à educação básica, e você calar a educação por meio de medidas, seja punitivas, seja que provoquem medo em quem ensina, também é um ataque à democracia. Não dá para ter revisionismo sobre o que foi a ditadura, não dá para ter revisionismo sobre o que foi a escravidão. Isso não se discute mais, já está encerrado. Enfiaram ratos em vaginas de mulheres nos tempos da ditadura civil empresarial militar. Foram milhões de escravizados sequestrados do continente africano para cá. E isso permanece vivo até hoje. Então, universidade, escola, isso não é tomar lado, isso é... Aliás, é tomar lado, sim, que é o lado de enfrentar desigualdades históricas. Então, tem que ampliar investimento e não reduzir, e tem que tornar a universidade e a escola cada vez mais plurais, para que também sejam instrumentos de lembrar dessa memória para que não aconteça de novo, como infelizmente estamos vendo acontecer. Mas aí com relação ao Congresso especificamente, eu não sei, você falei do tem, Congresso. eu não sei se você tem alguma relação cordial com alguém da extrema direita lá, não sei, pode ser. Até tenho. Né? Pode ser, mas chegou a ouvir alguma coisa dessa galera em relação ao que aconteceu no dia 15 e no dia 30, como... Ou mesmo do Centrão. Não precisa nem dizer nomes, mas, assim, o pessoal sentiu as ruas? Até tem gente que dá pra tomar cafezinho na extrema-direita que eu não consigo nem entender o porquê que tá na extrema-direita, assim. Pode falar, é o Frota. Não, Frota não dá, gente. O cafezinho com Frota vai ser difícil. Nem se ele me convidar. Faça isso. Esse é nome Esse é o problema do Daqui a Frota. pouco vai aparecer um convite dele aí. Vamos tomar um café, deputada. O problema do Frota é que ele não é burro. Ele é cretino. Cafezinho com Frota é nome de talk show da madrugada, né? Deixa o talk show pra ele, né? Ele apresenta, ele pode ser o ator principal, tô fora. Mas tem alguns... É que tem diálogo e você... Olha, o próprio Hélio, que foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro, um homem negro... Porque tinha o mesmo número do Eduardo Bolsonaro. Que também é vítima desse... Eu falo pra ele, você seria o primeiro a ser confundido, a ser assassinado se você tivesse um guarda-chuva numa favela, Hélio. Ele olha, a gente tem divergência, Então, eu respeito, assim, mas eu me entristeço muito de ver o deputado sendo usado
como instrumento para aprofundar o racismo, a morte dos nossos jovens. Pra legitimar Mas tudo com isso. ele eu tomaria um cafezinho. De verdade, De assim. repente, se tomar um café de 20 minutos, consegue trazer pra cá. De verdade. Quem Com ele eu sabe? tomaria um cafezinho. Mas eu acho que o que eu percebi é que isso legitimou, em alguma medida, o Centrão a ir para cima do governo. As manifestações pela educação. Porque mostrou que há uma fragilidade muito grande em um grande setor do povo. E isso, em alguma medida, acho que possibilita o Centrão falar, olha, entra na linha aí para... Foi a impressão que eu tive pelos diálogos ali nos corredores. Essa história do Hélio me fez lembrar da entrevista que republicaram quando Wagner Montes morreu, que ele... Essa é fantástica, né? Que ele se transformou um ser humano melhor graças ao personal fresco dele, né? Que ficava enchendo o saco dele todo ele dia. fala que foi o E fresco aí, um que dia mudou a cabeça dele, Ele né? virou um cara mais sensato e tal. Então talvez o que falta na vida do Hélio é uma personal talíria. Olha, eu não acho que todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista. Não é. eu Mas ia falar assim, até só pra emendar na esfera estadual, é que o Witzel tá aí, deixou 35 mil crianças sem escola e tá cortando pra cacete, tentou fazer a CPI da UERJ, que era basicamente uma CPI contra os professores. Pode falar, não, pode você falar. quer emendar? Inclusive, a derrota dessa votação ontem uma coalizão. foi uma coalizão que mostra bem o que a gente precisa fazer a nível federal, né? Mas vamos Sim, lá. Concordo. E aí eu te pergunto como é que coordena essa luta com o pessoal daqui e se, de fato, você vê que gente do MDB votou junto, outros partidos mais modernos... PSDB, todo mundo fala assim, peraí, né? Menos. E você acha que esse tipo de amor ao respeito ao básico é uma coisa que pode ser transferida para a esfera federal? Eu acho que sim. Acho que isso acontece. Algumas coisas podem ser barradas. Por exemplo, o próprio pacote anticrime, ele é muito grave. Ele rompe muito com o Estado Democrático de Direito. Talvez eles não topem o modelo de segurança pública, eles que eu digo o Centrão, o modelo de segurança pública que a gente quer, né? Que é pautado nos direitos humanos, até porque foram defensores da redução da maioridade penal, parte deles. Mas talvez esse projeto, do jeito que ele está, gravíssimo, com o dispositivo do excludente de licitude, talvez tenha algum diálogo, assim. A MP do saneamento conseguimos barrar, em alguma medida também. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse diálogo com quem defende a democracia. Porque uma coisa é ter opiniões diversas. A outra coisa é romper a fronteira entre democracia e barbárie. Assim. E o trabalho do parlamentar é isso, né? Conforme vem a onda, resiste. Não dá para abraçar tudo. Então, você tem que ser, né? A votação qual é agora? A onda tá uma tsunami, vem né? onda atrás de Esse é o onda. problema. Mas não pode, tem que ir Não. furando, porque... É uma tsunami, a gente mora em Fukushima, tá ligado? Não, tá muito sério, assim, tá muito sério. É muito ataque, assim. É desesperador. Bom, Daniel ia falar alguma coisa. Não, só que a Thalíria falou que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista e tal. Só para indicar, pode discutir aqui, mas indicar para quem está ouvindo também a matéria da revista Piauí. Está disponível no site sobre os bolsonaristas arrependidos, que é aquele perfil que eu já falei aqui, que é o cara classe C e D, que estava ali tragado na crise econômica, bombardeado pelo noticiário, né, de Lava Jato e tal. Tem que mudar tudo, tem que acabar com tudo que está aí. Não é um cara, não é um público que necessariamente fecha com a pauta da extrema-direita, do ultraconservadorismo, né, da pauta religiosa. Eles acham, inclusive, que isso é perfumaria. Votaram no Bolsonaro achando que ele não ia cumprir essa parte. E aí tinha um caso muito interessante de um pequeno comerciante, vende material de construção, vende ladrilho para material de construção, em Araucária, que é uma cidade na Grande Curitiba, periferia de Curitiba, e que ele falando, não, mas é que essa crise, quando falava que estava em crise ano passado, estava bem melhor do que agora que ferrou tudo. Saudade daquela crise. Eu dependo de que meus clientes consigam financiamento para construção, né? O cara que conseguiu 50 mil agora não consegue 5 e tal. E que a melhor época da vida dele foi quando abriu uma refinaria da Petrobras na cidade dele, em 2006. Mas ele odeia o Lula, odeia o PT, porque é muita roubalheira. E E que falavam que com o Bolsonaro o mercado ia melhorar, porque o mercado ia ficar feliz. E que ele achou que quando o Bolsonaro assumisse ia destravar o crédito, ia aumentar o crédito para o consumo
consumo das pessoas mais pobres. Ou seja, ele votou no Bolsonaro esperando a aplicação do programa defendido pela esquerda. O Bolsonaro do PT. Faltou entender que o mercado é o mercado financeiro, não é o mercado dele. Exatamente o mercado que ele esperava. Então fica a dica pro pessoal. O nome da matéria é o Bolso Reduz, esvazia o bolsonarismo. Sobre isso, eu até conversei com o Fábio Alcântara, nosso ouvinte, que sempre interage lá com a gente, a gente vem falando sobre isso, e cada vez é mais necessário, sobre o diálogo com as pessoas que votaram. Isso é muito importante. E a gente vai precisar esse filtrar. Público não é necessariamente isso. O extremista. A gente vai precisar filtrar, porque há alguns que não há diálogo, há combate, não tem jeito, a gente sabe de cara quem é, mas tem gente ainda para recuperar. Eu queria, Thalita, te perguntar, aí é uma pergunta até que eu brinquei lá no nosso conselho editorial, que eu queria fazer por curiosidade mesmo. Como é que foi a sua passagem, para quem não te conhece, de repente, não muito bem, né? Como é que foi a sua passagem pela Câmara dos Vereadores de Niterói? Porque o seu antagonista, digamos assim, foi com você. Você provavelmente levou ele, não intencionalmente. Ele que anda aprontando por aí, quem quiser saber... Ele queria ser Bolsonaro. A gente xingou ele Ele aqui. tá tão apagadinho, deixa Ele ele... queria ser adotado. Hoje saiu Essa semana saiu uma notícia estranha. Eu vi. Saiu uma notícia É estranha. Lacriane, né? Ele não pode perder um pouco. Que ele criou, que ele tá propondo uma lei aí... Neymar da Penha, né? Enfim, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa E passagem. foi a sua primeira experiência. Eu queria complementar a pergunta do Caio, que eu ia justamente nessa... Eu não ia perguntar especificamente sobre a sua passagem pela Câmara Vereadores de Niterói. Eu queria que você contextualizasse. A gente tem uma mania assim, de ir direto ao ponto no início do programa e acaba não contextualizando nem o convidado. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória para poder você chegar... Até quando você foi barrada na Câmara No dia da posse. No dia da posse. A primeira vez que eu fui Pois barrada. queria que você fizesse essa contextualização. Então, eu sou professora de História, né? E sou professora porque acreditava mesmo que a educação era um instrumento transformador, e acredito ainda. Tenho uma trajetória de aula em muitos lugares em São Gonçalo, em alguns lugares da periferia lá de Niterói. E estava como professora na Maré, num conjunto de favelas da Maré, na Salsa e Merengue, escola pública. Então, eu sou professora. Aliás, cada vez mais tenho saudade dos meus alunos. Nesse momento, quanto mais se ocupa o Congresso, mais saudade dos alunos e mais certeza de ocupar o Congresso também. É aquele sentimento contraditório. E aí, eu me filiei ao PSOL um pouco porque me angustiei quando me deparei com uma escola que era também a reprodução daquilo que estava fora dela. Então, eu senti uma necessidade de me organizar e de ampliar a luta para além da educação popular. Aí eu me filiei ao PSOL, mas sem nenhuma pretensão. Nunca pensamos, né? Tá a Jéssica aqui do meu lado, companheira de luta, que está desde o mandato lá de vereadora. Nunca pensei em ocupar a política institucional. Isso não era algo que estava no meu horizonte, no nosso horizonte. Só que sempre foi uma demanda de nós feministas ampliar a participação de mulheres em espaços de poder para que as nossas especificidades estivessem refletidas naquele lugar, né? E aí resolvemos fazer uma campanha em Niterói. Foi um ano para me convencer. Vamos, Thalíria, vamos. Eu falei, gente, tá. Mas era uma campanha sem nenhuma pretensão de eleger. A gente não tinha dinheiro. A gente ia com nosso paninho de chita nas praças da cidade. Um grupo de mulheres de dentro e fora do PSOL. E a ideia era construir uma nova figura pública com pautas bastante radicais. Nosso slogan de campanha era para uma Niterói negra, popular e feminista. Muitos dos nossos companheiros, inclusive, falavam, não, isso aí é... Contexto de Niterói. Isso não. Niterói é uma cidade branca, isso não. impopular e machista. Pois é. Como é. Niterói é uma cidade aparentemente branca, aparentemente impopular. Elitista. É muito elitista. É uma cidade das mais desiguais do Brasil. A pobreza em Niterói, até o desastre do Bumba de 2010... A tragédia socioambiental, chamada de Bumbas, foram 23 pontos. Para quem não sabe, foi quando... Está ouvindo aí. 23 pontos da cidade desabaram com uma chuva enorme, não por conta da chuva, mas evidenciou, foram milhares de desabrigados, centenas de mortos. A pobreza de Niterói, ou ela está invisível no morro, ou ela está fora do município, está em São Gonçalo. São Gonçalo, e aí, Itaboraí. Pra quem não sabe, o Bumba era um lixão abandonado, Isso. onde permitiram que construíssem em cima, e aí... Inclusive conjunto habitacional. Tinha Minha Casa Minha Vida e tal, no lugar. Muito bom. E aí, quando choveu, obviamente, em vez de ter solo embaixo, era lixo
escorrega e aí foi tudo. E foi uma tragédia enorme. Isso rompeu com a ideia de cidade de sorriso. Bem, mas voltando aqui, então a gente optou por fazer uma campanha com esses eixos mais radicais, sem pretensão. E o resultado foi uma campanha muito linda, eu fico até emocionada de lembrar, porque foi muito potente o diálogo que a gente fez nos territórios, nas favelas, e fomos o mandato mais votado da cidade. O que revelou é que havia uma demanda desse tipo de representação com essas pautas, não só com essa representação física, uma mulher negra, mas com essas pautas, sabe? Feminismo é feminismo. Falar que a Niterói negra é deixar a pauta racial no centro, popular, a pauta do povo. Bom, e aí eu fui a única vereadora por quase 2 anos em exercício. Éramos 2, mas a vereadora do PT estava numa secretaria e foram aí quase 2 anos sozinha entre 21 vereadores. Foi uma experiência também contraditória, porque muitos me diziam assim, um ano depois, nossa, a gente achava que você era feminista histérica. Eu escutei isso. E a gente viu que dá para conversar com você. Assim, eu sou uma pessoa de muito diálogo ali dentro. Isso seus colegas vereadores? Isso, meus colegas vereadores. Mas de muita firmeza e força, como vocês podem ver. Eu não tenho problema de gritar para ser ouvida. E vou continuar gritando para ser ouvida. Então foi uma experiência também muito violenta nesse sentido, porque precisei romper com estereótipos que são colocados na gente, e também muito solitária, diferente da experiência que eu tenho no Congresso, porque temos uma bancada paritária, o que é muito bacana, metade homem, metade mulher. Tem a Áurea Carolina, que é deputada federal por Minas Gerais, outra mulher negra, minha parceira. A gente, inclusive, está no processo de juntar nossos gabinetes lá. Estamos fazendo uma experiência nova. Também foram eleitas vereadoras em 2016, né? Sim. Eu acho que nossa eleição no mandato de Niterói se insere numa dinâmica mais ampla. A Marielle no Rio, com 45 mil votos. E foram 2 anos com essa experiência. E foi muito legal. Porque a gente fez Já estou terminando, tá, gente? Estou falando a versão. Não, você pode falar à vontade, Thalina. A gente fez um gabinete itinerante, que toda semana a gente estava, quase toda semana, num bairro diferente, levando nosso banquinho, nosso sonzinho, nossa escuta em roda. Foi um mandato muito popular, considero que conseguiu um diálogo bastante grande, especialmente com a pauta de moradia, com a galera mais pobre da cidade, em especial mulheres. Eu tenho muita saudade de ser vereadora, para falar a verdade, porque é um mandato muito vinculado ao território. E é o que eu gosto muito, né? Nosso desafio agora, assim, eu não queria ser candidata, não tinha essa pretensão. A execução de Marielle foi determinante para isso. Porque a gente achou, e eu tenho convicção que acertamos, que precisávamos dar uma resposta política à execução política brutal da minha irmã, companheira de luta, e da Marielle, parlamentar, desta mulher, defensora de direitos humanos. Então, foi, de alguma maneira, uma descontinuidade do trabalho de Niterói. A gente está pensando muito como manter isso na próxima eleição. Tem algumas candidatas mulheres também com esse perfil uma possibilidade de eleger, mas, ao mesmo tempo, o desafio agora no Congresso, que, para mim, o maior desafio é como estar em Brasília, que é algo muito fundamental no centro da política brasileira, mas mantendo o diálogo com o território. Então, como transformar as pautas globais, que estão no centro hoje, é isso. O que a Previdência tem a ver com o território, o que o corte na educação tem a ver com o território, o que privatizar o saneamento tem a ver com o território. É um desafio. Tivemos a primeira reunião de um conselho político popular que a gente está construindo no mandato. Estamos tentando retornar, estadualizar o mandato, retornar nas áreas que a gente foi antes, na campanha, escutar, ir para a praça. Tem alguns limites hoje que envolvem segurança. Eu antes ia de bicicleta para a Câmara. Hoje eu ando de carro blindado, é bom que saibam, quem está escutando aí, eu ando de blindado, para vocês saberem, mudou, mas a gente tenta, de alguma maneira, não perder o vínculo com o território, que eu acho que é o mais importante para alimentar o mandato parlamentar. É melhor não contar, vão tentar atacar um Falei por 20 mil minutos aqui. Mas você falou de comunicação, falou de campanha, falou de como falar com o seu território,
E assim, eu acho que não é segredo para ninguém que a direita tem uma máquina de bots e fake news e corrente de WhatsApp que, sei lá, daqui a 10 minutos, cortar um áudio daqui, vai ter capaz de a gente falar que você falou que ia, sei lá, enforcar o presidente com as suas próprias mãos, alguma possível. coisa assim. Vai cortar letrinha por letrinha. Exatamente. E assim, você acha que a esquerda, obviamente, não deveria fazer esse tipo de coisa, mas está com uma comunicação um pouco desorganizada? Porque, por exemplo, sei lá, você olha para a comunicação de uma mulher que está bombando aí, que é a Ocasio-Cortez, lá, a deputada nos Estados Unidos. Ela tem uma comunicação muito ajeitadinha, um monte de vídeo bonitinho, os vídeos dela são super bem editados também. Você acha que a esquerda também está pecando na estética de como ela apresenta o que ela quer falar? Eu acho que a gente está 1000 passos atrás da extrema-direita em relação à comunicação. Isso eu tenho que dizer. Acho que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu... Mas tem um debate ético também. Eu acho que a gente precisa ter mais propriedade sobre as ferramentas, especialmente o WhatsApp. Eu recebo, vira e mexe, vídeos sobre mim no meu WhatsApp. Vídeos fakes, de pessoas que eu não sei, que chegam até mim. Veja só, os vídeos para me atacar chegam até mim. Mas a gente tem dificuldade... Às vezes nem é você no vídeo. Infelizmente, eles distorcem falas. Na execução da Marielle, eles tiveram vídeos dizendo que eu era a Marielle. Olha porque ela morreu. Aí falava, era um momento em que eu defendia... eu enfrentava uma chacina que teve na favela do Salgueiro como vereadora em Niterói. O vídeo circulou dizendo que era eu que tinha sido assassinada porque eu defendia bandido. Então, bastante grave. Mas acho que, por um lado, temos que, para terminar, nos apropriarmos das ferramentas melhor. Por outro, existe uma fronteira da ética que eu acho que a gente não deveria romper. Eu acho que a gente tem que pensar em legislação, inclusive de regulamentação, que impeça os perfis fakes. Acho que a gente tem que ter um estudo aprofundado. Tem gente pensando isso, né? Como regulamentar sem censurar. É um desafio grande, eu acho que do momento. Eu gosto sempre de falar como isso, aproveitando, não estava para poder falar, mas já que teve o gancho da questão da comunicação, Alcísio falou dessa questão, né, de como a extrema-direita se comunica melhor. Uma estética muito específica. E se comunica melhor do que nós. São bem diretos, né? E é bem tosco, bem CorelDRAW. Não tem estética. Bem, como é que é o nome daquilo? Aquela fonte escrota? Comic Sans. Mas eu isso queria, chega no povo. Eu queria até sair, na verdade, do que é feito por eles e falar do que é feito, inclusive, pela própria grande mídia, né? A grande mídia, que deveria ser, né, democrática, plural, né? Ela muitas vezes não é. Quantas vezes a gente já falou aqui no nosso programa que, por exemplo, no caso da Marielle especificamente, quando Marielle foi assassinada, por exemplo, muitas pessoas só descobriram quem era a Marielle quando ela foi assassinada, porque na Rede Globo, por exemplo, não tinha uma imagem dela enquanto vereadora. Usa uma imagem de campanha. Todas as imagens dela eram imagens de campanha. Por quê? O período que ela ficou, que foi 1 ano e 3 meses, né? O período que ela ficou enquanto vereadora, de 1 ano e 3 meses, ela nunca foi ouvida por uma repórter da Globo. Exatamente. Entendeu? Então, enfim... Estou fazendo uma elucubração aqui. É óbvio que a gente, enquanto militante de esquerda, tem que repensar a comunicação, mas acho que o Brasil, de uma maneira geral, precisa repensar a comunicação. Isso é muito fundamental. Isso eu acho que é algo que a gente tinha que ter feito no último ciclo. Talvez tenha sido um dos elementos que não foi feito e que se volta contra a própria esquerda, assim. Porque hoje os grandes poderosos que têm relações com o mercado financeiro, com os ruralistas, agro e pop, são os que dominam os meios de comunicação no Brasil. Isso é gravíssimo. Tem que democratizar. Mas o que a gente está vendo na contramão. Aumentou dinheiro para a Record, né? Para Record, para SBT, para Bandeira. E o Bolsonaro vai acabar com a EBC, porque ele já tem as suas empresas de comunicação oficial. Eu ia falar sobre isso. A EBC, sem salvação, ele vai conseguir. O executivo consegue acabar com ela sozinho, sem vocês. Sim. Porque é prerrogativa, mas eu acho que a gente tem que batalhar. Assim. O STF está julgando. Sim, essa semana. O ministro que faz coraçãozinho com o presidente. É esse que vai julgar? Foi essa semana. Essa é uma relação gravíssima também. O presidente do STF esteve num café com deputadas
Bolsonaro, presidente da STF, e deputadas no na Câmara. Isso é algo... É o Dias Toffoli, é isso? Dias Toffoli. Esse aí. O PT acertou em cheio nesse aí, hein? Esse aí foi. Esse foi um grande acerto. Grande acerto do PT. Que leitura de conjuntura. Mas, assim, aproveitando, assim, já que o Executivo claramente não tem diálogo porque é o que é, eu não sei até porque tem alguns ministros que são mais fisiológicos, talvez, não sei como é que é a relação com eles, mas os 4 cavaleiros do Apocalipse ali, né? A Damares, o Ernesto, o For-Chanceler, o do Novo e o Weintraub não dá, né? O do Novo lá, o ministro da Agricultura, que é condenado por crimes ambientais, não tem muito diálogo. Meio ambiente, desculpa. A da agricultura Ricardo é... Salles. Da agricultura é a também, Tereza mas ela Cristina, a não- mulher Tem o do Motosserra. turismo, que fez a mulher chorar lá, ameaçou de morte do PSL. Enfim, é só uma gangue. Eles só muito- são menos midiáticos. Não, A galera é muito muito... boa É da muito agricultura. é um- Ali não tem é muito uma diálogo. equipe- Mas como é que você tem algum trâmite com o STF? Como é que existe esse contato parlamento-STF? Tem. Assim, a gente, em alguma medida, pede reuniões para tratar de coisas que são inconstitucionais, por exemplo. A gente pediu uma reunião com o Toffoli, inclusive, para Ele é o presidente, normal. discutir a determinação da AGU de que ocupações em prédios públicos poderiam ser retiradas, desocupadas, sem decisão judicial. Foi boa a reunião sobre esse tema, aparentemente. Então, a gente aciona o STF quando entende que há algumas questões inconstitucionais, mas é uma discussão boa para o próximo período no Brasil, assim, a independência dos poderes, qual que é o papel do Congresso no meio disso tudo, se vai ter uma mudança no STF ou não, para onde vai o STF. Eu acho Se que vai isso, ter STF. eu acho que isso faz parte das incertezas que vão definir se o Brasil vai acelerar o rompimento democrático ou não. Eu acho que esse é um debate importante para o próximo período. O garantista de última hora, o Gilmar Mendes, virou mesmo garantista de grande, assim? Tá do lado do povo agora? Ai, gente, olha, isso me lembra... a gente falava, não, tô com saudade do Temer, tem gente falando isso, né? Me lembra a página do Fora Eduardo Paes. Dando voto no Eduardo Paes. Que é nosso ouvinte. Que no segundo Que é nosso turno, ouvinte. que no segundo turno disse, volta Dudu. A gente tá no momento, quem são os aliados, né? A gama de aliados tá ficando bem menos criteriosa. Chegamos no momento de que a gente tá vendo algumas declarações do Renan Calheiros e falando que ele era um grande guerreiro do povo brasileiro. É aquele fim de, o estadista. é aquele fim de festa quando você é novo, assim, está Reinaldo meio bem, você fala, Azevedo, porra, não peguei cara. ninguém, né? Aliado de última hora aqui. Ô, Talíria, a gente já passou por Niterói, por Brasília, enfim. O que você Vamos tem, pro mundo o que você agora. tem para falar, para meter o pau no nosso governador Witzel? Auschwitz. Como é que você Auschwitz. como é que você chegou a falar aí, mas enfim, a gente costuma dizer que é um... Witzel é um genocida. Isso, a gente é isso. A gente não chama ele de Auschwitz à toa. Ele em breve Ele é será genocida, condenado. não tem problema de falar isso. Bom, deveria ter, talvez. Não sei. Não, mas eu acho que... Bom, ele faz uma política genocida. Eu acho que talvez seja o mais adequado, a não ser que cortem a minha fala. É uma política genocida porque é muito grave dizer que a polícia pode atirar na cabecinha. Num país que tem recorde de homicídios dos últimos 10 anos, num estado em que só nesse ano foram pelo menos 500 pessoas assassinadas por meio da polícia, pelo Estado, ou seja, o Estado matou 500 pessoas. A gente pode citar esse ano, seja o Estado por meio do Exército, com os mais de 200 tiros que mataram o Evaldo e o rapaz que tentou ajudar o Evaldo, o Luciano. E podemos falar na chacina do Falé, as marcas de tiros naquelas pessoas ali foram marcas de execução. Isso foi constatado pela perícia. A gente pode falar nas chacinas da Maré, que já aconteceram esse ano. Um governador que legitima isso e que autoriza isso e que mais comanda isso, entrando num helicóptero, comandando as forças policiais, até porque ele acabou com a Secretaria de Segurança Pública, e dizendo que está atirando para acabar com a bandidagem, atinge uma tenda evangélica. E sabe o que me deixa indignada? Isso não gera comoção. Onde está a comoção? Deveria gerar a mesma comoção que o corte da educação pública. Matam pessoas com o aval do governador. Eu acho que é muito grave o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro.
Isso fere a Constituição, isso fere toda a legislação que a gente tem sobre segurança pública, que a gente queria avançar, mas o que já tem, não há pena de morte no Brasil. Autos de resistência, muitas vezes, são ações que você vê, são tiros na nuca, nas costas, e deveria ser... Pessoa ajoelhada. Pessoa ajoelhada. Então, guarda-chuva e furadeira não são fuzis. Então, eu acho que é muito grave, não é de agora o cenário de segurança pública que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no Rio de Janeiro é muito grave. É um estado onde a polícia anda com um fuzil para fora da janela do carro. Para no posto. Isso é naturalizado. Isso é naturalizado. E a gente tem um governador que quer aprofundar isso e acha que favelado tem que ser atingido na cabecinha. E está aplicando essa política no momento que está banalizando o uso de helicópteros blindados atirando sobre favelas e periferias. Então, isso para mim é genocídio. O que acontece com os jovens do Brasil é genocídio. A última pesquisa do Atlas de Violência agora foram 36 mil jovens assassinados em 2017. 36 mil. A maior parte por arma de fogo, boa parte pelo Estado, 77% negros. Isso é genocídio da população jovem negra, legitimado pelo Estado e pelo governador. Enquanto isso, 2 milhões de pessoas vivendo em áreas de milícia. Enquanto isso, crime... Só 2 milhões? 2 milhões. Bom, isso é o que a gente tem de números, né? Mas está crescendo. A milícia também está aqui na Zona Sul quando se vende segurança privada. É preciso falar de milícia. Porque a milícia é o Estado também. E o Estado legitima a milícia. E é preciso dizer isso. É o Estado leiloado. Crime, polícia e política andam juntos como nunca no estado do Rio de Janeiro. E essa deveria estar sendo a prioridade do governador, ao invés de falar que é para a polícia tirar na cabecinha. Mas ele falou que ele pediu para os milicianos se entregarem, né? Ele pediu. Essa semana ele pediu. Gente, a maior apreensão de armas... eu não sei se da história, sei lá, mas... Foi da história, no Galeão. Não, agora é do Rony Lessa. Do Rony Lessa. É do Rony Lessa, é verdade. É O verdade. dobro dos fuzis do É Galeão verdade. já eram a maior. Isso, foi sem nenhum tiro. É Foi verdade. só Eu quero ver visitando os entrar vizinhos do com tiro na Bolsonaro. Barra da Tijuca, onde o Bolsonaro mora. Eu tô falando isso porque eu não quero que entre com tiro lá, mas não tem que entrar com tiro em lugar nenhum. Cadê o controle de armas e munições? Tem que ter chip em cada arma. Você tem brincadeira? Tem que controlar. Cadê o controle de armas e munições? Boa parte das armas que estão com civis vem do Estado. Seja das Forças Armadas, da Polícia Militar. Cadê o controle disso? Tem que legalizar e regulamentar as drogas. Não dá mais. Uso abusivo de droga é questão de saúde pública, não é para matar preto, pobre e favelado, que é o que acontece. É usado como desculpa. A gente tem que discutir direitos dos agentes da segurança pública. Então, tem um programa de segurança pública pautado nos direitos humanos. A gente precisa encerrar esse ciclo de morte. A gente está vivendo um ciclo de morte. Que se insere nisso também um encarceramento em massa com um país que é o terceiro em números absolutos que encarcera do mundo. Então, o que a gente está fazendo com a nossa juventude, sabe? O que a gente está fazendo com o nosso futuro enquanto projeto de país? É desesperador, mas tem luta, resistência. Aliás, nesse tema de privatização de prisões, aquele massacre que teve lá em Manaus foi numa prisão privada. E eu queria saber se isso mexeu de alguma forma, se existem propostas para privatizar prisões pelo país inteiro. Como é que você tem uma coisa tramitando lá no Congresso agora? Porque é tanta coisa, é tanta MP que eu, sinceramente, estou perdido. Então, ia ter uma audiência pública, vai ter uma audiência pública na semana que vem sobre isso. A gente vai acompanhar. Eu acho que existe um mercado que se beneficia desse genocídio e dessa política de encarceramento. É o mercado da Taurus, que já disse que está preparada para receber as novas demandas de armas. Essa é uma questão importantíssima para a gente tratar também. O decreto que flexibiliza porte e posse de arma é absurdo. Ele amplia enormemente a gama de pessoas, de profissões que podem ter acesso à arma. Tira a necessidade de comprovar a necessidade, dizendo que a própria profissão... Conselheiro tutelar, gente. Advogado. Eu sou... Sabe? Eu posso ter uma arma, entendeu? Jornalista. Eu faço divórcio e sucessão. Eu vou andar armado pra quê? Se bem que divórcio pode precisar. Então, essa coisa que a gente começou a falar antes do alargamento do Estado Penal, seja por meio da mão do Estado, com um pacote anticrime, que tem endurecimento de pena e tem o excludente de ilicitude, seja pela legitimação do Estado, é para se militarizar a vida.
flexibilizando o uso de armas. Fazendeiro, ruralista pode ter fuzil para atirar na cabeça de quem ocupa a terra, num país que já é recorde de assassinato de defensores de direitos humanos, em especial ligados à luta pela terra, à luta ambiental. Então, é muito grave, assim. E isso envolve o dinheiro também. Envolve o mercado de armas, envolve que preso dá dinheiro. Então, tem que ter X presos por mês para poder... É assim que se faz. Quando se pegar onde se privatizou, amplia o número de presos, porque se não tiver preso, não presos tem dóceis, mercado. ou seja, vão prender gente por bobagem. Sim, mas já prende. A gente tem 40% de presos provisórios. Aliás, Em os Manaus, mortos em Manaus... 40% não Veja, tinha julgamento. Muitos deles não eram nem para estar ali. Sim. Isso é algo tão grave. Menos de 15% dos delitos de quem é preso são delitos como estupro, homicídio. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no que se refere ao alargamento do Estado penal e à militarização da vida. A gente sabe bem qual corpo fica pelo caminho quando isso acontece. A gente precisa enfrentar isso. E queria voltar rapidamente nisso. Não naturalizar. A gente precisa comover. Estou falando de sentimento, de afeto, de gente. As pessoas não se comovem mais com um corpo assassinado pelo Estado, jovem negro. É mais um, não é mais um. Tem memória, história. Mães que ficam a vida inteira tomando remédio, chorando, morrendo em vida, junto com seus filhos assassinados. Sobre o decreto, inclusive, ele facilita muito a vida de quem é traficante de arma, né? Porque quando você começa a tirar as restrições de porte de arma exclusivo do exército e tudo mais, você acaba gerando uma coisa que no direito chama-se novatio legis in melius, o que basicamente melhora a lei, aí tem que retroagir para todo mundo que está preso. Ou seja, todo mundo que está preso vai pedir revisão criminal e vai sair. Vai ter um monte de gente que trafica arma aí que vai sair solta, feliz da vida. Ou seja, a lei do Bolsonaro, acima de tudo, é para os seus. É bom deixar bem claro. Ele nunca escondeu qual era o lado dele, né? O lado dos ruralistas, o lado da bancada da bala, que é a bancada da morte, ao lado do fundamentalismo religioso. Isso é algo que a gente não abordou aqui na nossa conversa, mas é algo gravíssimo, porque se Bolsonaro está com desgaste com setores do capital, por exemplo, no momento que ele não consegue aplicar de forma tão rápida a agenda econômica como a reforma da Previdência, ele tem suas garras no fundamentalismo religioso que forma o nosso Brasil também. É nosso papel também dialogar com esse povo evangélico, com o povo que está lá com a sua fé, que é apropriado enquanto mercadoria, enquanto a fé que se vende por esses mercadores da fé. Ele é vendido, inclusive, como o enviado de Deus, né? O Messias que vai salvar as 7 pragas do Egito e o dilúvio também foram enviadas. Pois é. Bom, seu substituto lá na Câmara dos Vereadores de Niterói, o Henrique Vieira, é um exemplo de uma pessoa que tenta combater o fundamentalismo religioso. Ele é pastor, ele dialoga muito com a galera. Já foi convidado para o programa? Mas ele não é substituto da Thalíria. Ele era o primeiro suplente. Ele era o primeiro suplente, assumiu a vaga quando a Thalíria foi eleita deputada. Ele assumiu, agora ele não assumiu, não. Ele não assumiu. Ele era o suplente. Sim. Assim, só para puxar o assunto, Fagner. Sim, ele não quis. Porque por um momento eu pensei que ele era vereador hoje. Ele tinha direito de ser, ele escolheu não ser, né? Isso. Mas... Ele vai lançar um livro, inclusive, na sexta que vem. Já fica aí o pedido pra galera ir lá. Mas, assim, ele faz o dele, né, de um jeito dele, mas, em geral, como lutar contra o fundamentalismo? Porque, assim, tem esse pensamento de seita, né? Tipo, sei lá, é muito difícil combater o dogma da Bíblia e tal. E como é que a gente faz para, sei lá, como a gente trouxe semana passada, né? Saímos da teologia da libertação, fomos para a teologia da prosperidade. Como voltar para a teologia da libertação, no mínimo, né? Então, eu acho que primeiro é entender isso como componente da formação do Estado brasileiro. A colonização ficou no tempo histórico, mas a colonialidade está muito grande, é isso. E o fundamentalismo é parte disso, assim, é muito, muito forte. O Estado laico o Estado é laico na Constituição, mas você vai nas escolas públicas, tem cruz na parede. Na Câmara Municipal de Niterói, onde eu era vereadora, se lê a Bíblia antes de cada sessão. E cada vez é um parlamentar. Aí levantam-se todos, eu ficava sentada. Na sua vez e aí fui chamada de herege. Não, eu nunca li. Você não leu o Manifesto Comunista? Eu deveria. Deveria. Mas é isso, lê a Bíblia. Porque no Congresso eu falo, em nome de Deus, vamos começar a sessão, que já é gravíssimo. Agora, está no regimento interno da Câmara Municipal de Niterói
que tem que se ler a Bíblia quando começa a sessão. Então, esse é o nosso país. Isso provoca muita coisa. Por exemplo, o que a gente está vivendo de ataque aos terreiros, em especial na Baixada, por ordem, inclusive, muitas vezes, de tráfico de drogas, de comércio ilegal. Bom, e aí colocam a gente numa enrascada, né? E aí, você que defende... Mas existe algo que é muito sério, que é o papel dos fundamentalistas nos presídios, nos territórios. E eu não estou falando do papel da religião, eu estou falando do papel dos fundamentalistas. Porque quando se destrói um terreiro, isso se chama racismo religioso. Isso não é algo porque a pessoa diverge da religião da outra. Nossa tarefa diante disso tudo, mais uma vez, eu devo ter falado já isso, eu acho que é estar nos territórios. A gente precisa ampliar de forma muito intensa o diálogo com a maioria do povo brasileiro. E se o povo brasileiro é cristão, a gente precisa escutar e ir desconstruindo. Eu sempre conto uma historinha que quem me escuta já deve estar cansado de ouvir, mas talvez alguns de vocês já devem ter escutado, que é do aborto. Se a gente pergunta para uma senhora evangélica da favela, que cresceu na igreja, se ela é a favor da legalização do aborto, é óbvio que ela vai responder que não. Mas a gente avança a conversa e pergunta para ela, mas a senhora conhece alguém que fez um aborto? Sim, minha vizinha, minha tia, minha não sei quem. Às vezes ela própria. E ela vai falar o quê? Ela vai querer que Deus perdoe essa pessoa. Se a gente avança e pergunta para ela, a senhora quer que essa pessoa seja presa? Não, claro que não, eu quero que Deus a perdoe. Seja morta? Não, eu quero que Deus a perdoe. Se essa pessoa estiver sangrando, a senhora quer que essa pessoa morra ou que o SUS atenda? Que o SUS atenda, minha filha, tenho certeza. As pessoas comuns. Não estou falando do cara da extrema-direita, da madame da extrema-direita. Eu estou falando do povo. Essa senhora que está ali, que defende a vida na perspectiva dela. Essa senhora, no final dessa conversa, ela é a favor da legalização do aborto. Ela é contra o aborto, que é direito dela. Mas ela é a favor da legalização do aborto. Esse tipo de diálogo, ele precisa ser um diálogo mais intenso nosso. A gente tem que ser mais igreja, no sentido de acolher, de abraçar, de não ter repulsa contra o que é a maioria do povo. Isso significa encerrar debates? Não. Isso foi feito no último período, isso deu no que deu. A gente não pode interditar debates. Não dá para interditar o debate do aborto, da legalização das drogas, mas é preciso fazer esse debate em conexão com o território, em conexão com uma escuta muito profunda da maioria do povo, que eu tenho certeza que mesmo que tenha votado em Bolsonaro, não quer a política de morte, que atinge esse próprio povo, sabe? Acho que traduzir e mastigar também, né? Porque eu acho que às vezes fica... e a gente fala muito isso, por exemplo, quando fala da PM... Falamos do jargão, do tem que acabar a polícia militar. Isso fica para as pessoas fica uma coisa. Peraí, mas vai chamar o Batman. E aí você tem que... Vamos ter que desmilitarizar. E aí que é isso, né? Ninguém tem que explicar, né? Então, acho que você explicou, fez um questionário aí, e que a pessoa, no final, é a favor. Só que ela só não sabe. Então, a gente precisa... O desafio da comunicação. Seja a comunicação... de papel, a gente às vezes faz aqueles materiais que é letra 7, com milhões de coisas, com um militantez que ninguém vai ler, ninguém tá nem aí. Se o seu óculos está em dia, você nem consegue ler. Exatamente. E também não me interessa, porque aquilo não diz respeito a mim. Então, isso é algo que a gente precisa melhorar, uma comunicação mais direta, e também a comunicação do território. Eu acho que a esquerda precisa... Quem saiu do território tem que voltar para o território. Quem nunca esteve tem que ir para o território. Ir para o território significa sair do pedestal, significa parar de falar com o próprio umbigo, significa potencializar a escuta, que é algo que muita gente perdeu. E a escuta significa, às vezes, estar atrás. Está ao lado, construindo com, mas muitas vezes está atrás e apenas escutando, porque sem escuta a gente não vai sair do lugar e vai ter novos Bolsonaros se apresentando como nova política. E fica a dica aí, já que falamos mais uma vez de comunicação, fica a dica aos meus colegas jornalistas, editores de jornais, editores de telejornais, né? Quando se fala de racismo religioso, por exemplo, a gente, muitas vezes, como eu já falei outras vezes aqui no programa, a gente precisa falar as coisas
com o nome correto Não tem é que ser intolerância. dado. Né? Com o nome correto tem que ser dado. Quando se ataca uma mesquita, é terrorismo. Quando se ataca uma igreja, é terrorismo. Quando se ataca um terreiro de candomblé e de umbanda, é terrorismo. Né? Vamos parar de usar outros adjetivos e eufemismos que não dão a dimensão real do problema que a gente está passando. Quando se invade um terreiro de candomblé e de umbanda, não tem outro nome, é terrorismo, como é para a igreja e como é para a mesquita. Aliás, estão convidados, quem estiver em Brasília, vai ter uma audiência pública sobre terrorismo religioso no Congresso. Eu e David Miranda estamos aí à frente da construção. Alô, 20 Não de sei a Brasília. data, gente, agora. Fica ligado no seu Twitter. A gente que vamos- coloca. Joga no Google lá. Só para também indicar, né? O programa com o Henrique Vieira. O Henrique esteve aqui É um dos antigos. Programa né? Top dos 10, primeiros. 10. 11. Um dos primeiros Já aí. faz alguns Mais de Janeiro 2 anos. de 2017. Caramba, eu vou resgatar esse resgatem lá, porque é um programa que, enfim, por ser temático, né? Acaba que é um programa ainda quente, né? Ainda dá pra ouvir. E provavelmente vocês vão ouvir a gente dando alguma dica do que viria por aí, né? Porque tem pessoal que ouve os antigos. Pô, vocês falaram que isso Premonições do lado aconteceu. Pô, ou então- Não era tão difícil. Não era também, tão né? difícil. Não tem nenhum gênio aqui não. O Brasil tem que é nenhum previsível. como o Daniel Incertezas que nada, né? Começamos falando de certeza. Pois é. Tudo mentira, gente. Também indicar. E o último programa também, né? Sobre Eu ia falar sobre Dom falar sobre Pedro, isso no final. Casal Dáliga, que a gente... era um programa que necessário, foi bem repercutido, né? Eu vou falar sobre isso no final do Vai programa. falar no final, enfim. Mas aí também Acho que já indicar. estamos no final. Não, eu já tenho estamos uma chegando no final. pergunta. Você falou muito de território no programa. Isso é uma coisa que eventualmente vai vir à baila, porque é o Congresso Federal. Em algum momento vão falar sobre reforma eleitoral. Porque toda legislatura tem, não vai ser a sua que vai escapar. Como é que você vê a questão da eleição distrital, do voto distrital? Não distritão, mas assim, tem milhares de modelos aí. Se você eventualmente tiver que entrar nesse debate, como é que você vê essa questão de criar talvez distritos, fazer um misto como é na Alemanha? Como você pensa isso? O Brasil é um país de proporções continentais, né? Então não dá para pegar um modelo de outro lugar e aplicar assim sem analisar de fato como que é a configuração do território brasileiro. Eu acho que o centro de uma reforma política que virá tem que ser aprofundar o rompimento da relação entre público e privado. Para mim, mesmo que tenha acabado com o financiamento de empresas para a pessoa, você pode ainda financiar de muitas Tá aí o formas, novo partidos. que existe, vai ser milionário para entrar no partido. Exatamente. Por exemplo, o Novo diz o seguinte, se você pesquisar, vai ter lá uma minha carinha com a carinha de uma deputada do Novo. Aí vai dizer o quê? Você gastou Talíria muito tem mais. 18 a 25 assessores. Fulana tem 5. Talíria gastou X com propaganda do seu material, com vídeos, com audiovisual. Porque eles são ricos, milionários e bancam seus próprios projetos que não são projetos para o povo. Eles têm a Globo News fazer propaganda também. Sim, então o que eu acho, que talvez o centro da reforma política seja a gente ter uma legislação, bater por uma legislação que rompa definitivamente com essa relação promíscua, nociva com o setor privado. Antes de pensar como reorganizar a coisa dos colégios eleitorais, que é um desafio também, mas acho que não é o centro nesse momento. Ô, Talíria, eu vou voltar para a sua primeira pauta, que foi a primeira coisa que você falou, e eu vou fazer um papel aqui de ler as perguntas dos ouvintes. Nós somos 4 homens e não tem nenhuma mulher na bancada, mas as ouvintes, enfim, essa é até uma coisa que eu ia falar na abertura, mas vou deixar para falar no final. Muitas mulheres que ouvem a gente, que a gente tem ganho uma adesão maior feminina, muitas mulheres que ouvem a gente se manifestaram, enfim, você é um símbolo dessa luta. E aí uma delas, eu vou ler aqui a pergunta, a Ana Beatriz Pedreira, ela mandou mensagem lá pra gente, ela pediu para você falar sobre o movimento feminista transnacional e a internacional feminista, né? São os movimentos que andam acontecendo aí do feminismo. E como pra gente é uma pauta que é estranha de fato, não é estranha, né? Mas a gente não tem um lugar de fala, a gente não tem a materialidade, queria que você falasse aí para as nossas ouvintes, que provavelmente elas estão no final do programa ouvindo e falam, pô, falaram um pouco de feminismo. Pior que foi, né? Foi. Mas nós mulheres também falamos de política, de todos os aspectos da política brasileira. É importante que a gente também fale diferentes coisas. Um comentário rapidamente só do voto distrital. O cuidado, depois a gente avança e conversa em outro momento. Mas
a gente ainda tem uma lógica coronelista de fazer política no Brasil. E aí tem que se pensar também o quanto não pode se fortalecer essa lógica coronelista. Eu sou o dono desse bairro, eu sou o dono desse território, e isso é gravíssimo. Agora, voltando aqui no feminismo para ela não brigar comigo. O feminismo para os 99% aponta alguns caminhos. Então, se por um lado o feminismo é popular, anticapitalista, ecossocialista, né, na perspectiva que eu entendo de feminismo, porque ele precisa enfrentar um modelo de desenvolvimento produtivista, desenvolvimentista, né, aquela lógica do desenvolvimento econômico, mas que avança sobre as mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Seria um feminismo anti-LGBT-fóbico, porque é a ideia de que essa classe é concreta, essa mulher tem suas múltiplas questões. É um feminismo antirracista e por aí vai. Ele também é um feminismo internacionalista. E digo isso porque a gente não supera as desigualdades que a gente tem num país só. Eu sou dessa percepção, que a gente tem que fazer uma aliança grande com os diferentes países do mundo. Pegar a experiência das mulheres curdas, das polonesas, das mulheres da Argentina, que se mobilizaram aqui do lado pela legalização e regulamentação do aborto. Então, mais do que nunca, se a gente tem um avanço de uma extrema-direita que não é nacional, que não é apenas aqui no Brasil, você vê aí as eleições do Parlamento Europeu, você vê crescendo também setores da extrema-direita em vários países do mundo, a gente também tem visto crescer um movimento feminista mundo afora. E um feminismo muito conectado com a diversidade das mulheres. Porque o feminismo clássico, se a gente pegar ao longo da história, por exemplo, uma das bandeiras era o direito ao trabalho, que é um direito fundamental, mas para nós, mulheres negras, trabalho nunca foi dignificante. Pensar esse histórico no Brasil, direito ao trabalho nunca foi uma reivindicação das mulheres negras, porque elas já trabalhavam escravizadas e hoje são as trabalhadoras domésticas. Porque quando a mulher branca e da elite ia para fora, trabalhar fora, delegava também o trabalho doméstico para alguém que era uma mulher preta. Então, esse feminismo ele precisa dar conta da diversidade das mulheres nos seus países, nos seus territórios, mas ele precisa também romper com as fronteiras. Se a extrema-direita se organiza mundialmente, que as mulheres também se organizem mundialmente, seja por uma internacional feminista, esse livro que eu prefaciei com muito orgulho, o feminismo para os 99%, é um chamado à organização das mulheres do mundo, seja pensando no feminismo numa perspectiva latino-americana para romper com a permanência da colonialidade. Então, que a gente se organize com as outras mulheres do mundo. Então, mulheres do mundo, univos. Bom, como você mesma disse, né, se o Forte Chanceler vai fazer turnê na Hungria, quem disse que você não pode fazer as suas turnês no Kurdistão? Bom, dito isso, esse foi o Lado B número 105. Lembrando aí que o ouvinte do Lado B tem 10% de desconto nas compras no site da Veste Esquerda, que são as camisas mais legais do Oriente e do Ocidente. Tá aí o Caio sempre modelando, hoje modelando de Marielle. E você usa lá o código promocional Lado B e consegue lá seu descontinho de 10%. Lembrando que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Padrim, padrim.com.br/Lado B do Rio. Lá você doa o seu dinheirinho mensal e ajuda a gente a manter a nossa ampliação de conteúdo da forma que a gente está planejando e a concorrer a coisas legais, como o presente da Boitempo hoje, que é uma edição do Feminismo 99%. O Caio sorteou um monte durante a semana aí, camisa de Igor Julião, vários livros, que ele vai falar mais sobre isso no final. E vamos para nossas considerações finais. Fagner Torres, suas considerações finais. Então, eu tenho muita consideração final, tá? Eu deixei aqui anotado aqui muita coisa para poder falar, abraços, convites, etc, etc, erratas. Eu vou começar pela errata. A última página do jornal, né? Erramos. Obituários. Obituário. Ombudsman. A errata de hoje vai ser Witzel é genocídio. Vou começar pela que vem, não erra. Vou começar pela errata, né? Nós falamos aqui no programa passado com a Ana Helena Tavares sobre o Dom Pedro Casaldáliga que o José Genuíno foi o único sobrevivente da guerra do Araguaia, da guerrilha. Da guerrilha do Araguaia. E não é verdade, né? A gente fui pesquisar depois e a gente foi corrigido. Dele sobreviveu também, a gente foi corrigido no Twitter, inclusive por um ouvinte que corrigiu super de boa, enfim, mas é isso, é errado, a gente tem que dar. A Crimeia Alice Schmidt de Almeida, que é a irmã da Melinha Teles, que foi aquela que foi torturada na frente dos filhos, né, da Janaína e do Edson. Ela também é uma sobrevivente, ela foi torturada grávida com 8 meses, mas ela conseguiu fugir. Enfim, então fica o registro dessa informação equivocada que a gente deu no programa passado. E aí, aproveitando que falei sobre errado, eu quero agradecer a repercussão
do programa passado, assim, foi imensa a repercussão na rede social. É um programa bem específico, né, que a gente foi falar sobre essa figura importante da teologia da libertação, da história do Brasil no século XX, que felizmente está entre nós, infelizmente já muito doente, muito idoso, já não fala mais, mas é uma figura que quem procura conhecer se apaixona, que é o Dom Pedro Casaldáliga. E teve uma repercussão fantástica. A gente recomenda quem vai ouvir a Thalíria agora e não ouviu o programa passado, que ouça o programa passado, que realmente foi muito bom e foi, particularmente para mim, bastante emocionante fazer. Bom, falei da repercussão. Queria lembrar que a gente está fazendo um programa na Semana Mundial do Meio Ambiente, né, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente falou até, acho que aqui 1 ou 2 programas sobre meio ambiente. Enfim, num momento que o Brasil é um dos setores mais atacados, né, a política de meio ambiente vem sendo super atacada. O ministro que foi colocado lá é um cara que cometeu crimes ambientais, enfim, que está liberando tudo, destruindo com o IBAMA, destruindo com o ICMBio, destruindo com todos os órgãos reguladores. E a gente tem que colocar esse assunto na pauta, porque, enfim, não dá para falar de socialismo se não falar de um desenvolvimento sustentável. Planeta, né? Exatamente. O mundo é finito. Exatamente, o mundo é finito e é importante falar sobre isso. Um lembrete. A gente falou muito de democracia, que hoje, em breve, galera que não viu ainda o trailer, ontem eu fiquei com a garganta travada ao assistir o trailer, vai lançar o filme agora em junho, acho que em junho ainda, nesse mês, no Netflix, que é o Democracia em Vertigem, né, que vai falar sobre essa ruptura do processo democrático brasileiro de 2016 para cá. Na verdade, acho que fala de 2013 ou 2014 para cá, mas o trailer que eu vi de 2 minutos eu já fiquei bastante arrepiado e com a garganta travada, enfim, repensei várias coisas que a gente viveu de lá para cá e a grande maioria delas não positivas. É um filme pra gente ver e ficar puto. Né? Pra gente ver e ficar puto e também pra gente refletir sobre o nosso papel no mundo, que eu acho que é fundamental que nós, enquanto, né, brasileiros, pensemos sobre o nosso papel no mundo, o nosso papel dentro do nosso país e, sobretudo, no mundo. Né? A gente tem que conhecer onde a gente vive para poder saber as lutas que a gente tem que lutar. Divulgar aqui, agora divulgações. 2 últimas divulgações. O blog do Berta, né, o Rubem Berta, jornalista, trabalhou muito tempo na grande imprensa e agora ele está com um blog pessoal dele, onde ele está fazendo matérias. Ele é um cara que sabe muito de política carioca, especificamente, um cara que tem muita influência na política carioca, e ele fez 2 matérias muito importantes essa semana, né, tirando os esqueletos do Rodrigo Amorim, que é o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, do armário, né, mostrando questões de trabalho, de ser funcionário fantasma, de ter, enfim, tirou os armários, chegou a trabalhar dessa gente. Chegou a trabalhar em 4 lugares ao mesmo tempo. E não à toa, é bom que se diga, né? Não à toa, essa semana o próprio Rodrigo Amorim, enfim, ele já atacou o Berta, falou que é um blog obscuro e etc, etc. E essa semana ele viralizou um vídeo aí dele andando no centro do Rio atrás de uma pessoa que estava fumando maconha às 2 da tarde. Tipo assim, querendo mostrar que ele é o xerife, que não é nada disso, que ele é um cara de bem, que ele é um ser humano de bem, e etc, etc. Não à toa. Nada acontece por à toa. Então, entrem no blog do Berta, tem sempre notícias interessantes, matérias interessantes sobre o Rio de Janeiro. E o último convite é passar um recado, Thalíria. O Leon Diniz, que é nosso amigo, te mandou um beijo. Ai, outro querido. Ele me mandou um beijo para você, quando falei que você vinha aqui, e fazer o convite, né? O domingo é dia de cinema, a gente já vem falando aqui sobre ele toda semana, mas esse mês de junho ele mudou de dia, né? Seria no dia 16, não vai ser mais, teve um problema de agenda lá com Espaço Net Rio. Estação Net, né? Teve um problema lá com a Estação Net, e vai ser no dia 23, às 9h30 da manhã. O filme já está escolhido, é o Relatos do Fronte, Fragmentos de uma Tragédia Brasileira, né? Então a gente vai estar lá, eu Renato vou estar. Martins. Eu tô lá todo domingo que tem, eu tô lá. O Leão é meu parceiro, então vou estar lá, convidar todo mundo que ouve o Lado B. Óbvio que isso não dá para todo mundo, que a sala só tem 200 pessoas, mas enfim, quem puder ir, que vá, compareça, porque é um projeto que precisa de gente. Afinal de contas, é uma parceria com a empresa capitalista, que se não tiver gente, eles vão vai acabar o projeto. A gente, qualquer coisa, para conta para nossos ouvintes, coloca um telão na Praça Nelson Mandela e bota todo mundo. Então, galera, dia 23, um domingo de manhã, às 9h30 da manhã, estaremos lá. E, por fim, o meu último recado aí, sim, um abraço, né, para Fabi do Vôlei,
que vizinha. se manifestou, Caraca. Nosso se ouvinte. manifestou no Twitter essa semana. Talíria, que é ex-atleta de vôlei. Talíria, que é ex-atleta de Eu vôlei. era muito fã, ainda sou, né, da Fabi. Então, ela se manifestou essa semana dizendo que estava ansiosa pelo programa contigo, nosso ouvinte. Em breve vai estar aqui com a gente, o convite Melhor já está líder da feito. história. Ela que está esperando, ela com a esposa dela estão esperando, aí tá para nascer, né? O filhinho ou filhinha delas, eu não sei. Mas um flamenguista. Ou uma flamenguista. Provavelmente vai ser, mas enfim, isso não vem ao caso. Né? Um abraço para a Fabi, para a companheira dela e para o bebê que vai nascer em breve. E para Fabrícia Duarte e o Gustavo Novaes, que são ouvintes nossos e que, através do lado B, se tornaram a veterinária, no caso ela, né? É a veterinária do Lênin e da Mafalda, meus dois gatos. Um abraço para os dois. Aí sim. Boa noite. Vai o Caio primeiro que tá cheio de... Não sei. Fala aí suas coisas. Bem, Tchau. agradecer a presença da Talíria, né? Um programa que, enfim, um prazer conhecê-la pessoalmente, uma simpatia, além de tudo. E é um programa que estava sendo muito esperado por nós, primeiro internamente, e o público. Pô, chame a Talíria, chame... Cara, é difícil, parlamentar é difícil. Alô, Freixo, um Dá abraço. um recado pro Freixo lá, Talíria, que a gente Fala tá que é querendo legal, também, fala que a gente, pô, trata bem e tal. A gente é bacana, dá água pro convidado. Vem, Freixo! E aí, então, realmente foi um prazer, sempre um prazer ouvi-la, enfim, lutar ao seu lado, tê-la como representante também. Então, agradecer e dizer até sobre o que eu estava falando, completar, né? Nós, por sermos quatro homens, 4 vozes masculinas, nós temos pouca ou diminuta penetração em ouvintes femininos, né? E isso tem mudado, né? A gente, enfim, tenta sempre trazer convidadas, tem muita mulher aí fazendo política, fazendo coisa Excelentes bacana. podcasts em geral. Então a gente precisa, né, tenta expandir de alguma forma. E a gente, né, Fagner, como olha as redes sociais, foi incrível a repercussão com as mulheres, né? Você realmente é uma voz feminina muito importante. Então, a gente até espera que, enfim, a gente tenha mais ouvintes femininas também. Queria fazer agora alguns recados, hein? No momento, Fagner, anotei aqui. Queria primeiro falar da Imperatriz Leopoldinense. O que aconteceu, para quem não sabe? É melhor nem falar, né? Não, mas é importante falar, porque a gente fala, a gente trata. A gente falou aqui, de carnaval. a gente fala de carnaval. O público exige de nós. E aí as pessoas ficam, pô, vocês falam de carnaval, os caras vão lá e dão uma terceira virada de mesa seguida. A Imperatriz não vai subir. Galera. Não vai cair, no caso. Não vai cair. Galera, é o que a gente tem falado sempre, ouçam principalmente os programas com Simas. Mas com o Fabato também foi assim. E os que a gente fez sem convidado. Escola de samba, tal qual o clube de futebol, é aquela coletividade, é o povo, é a galera, é a gente. Os dirigentes, os da escola de samba, então, são esses aí que vocês sabem quem são. Então a gente não se pauta por eles. Leiam Aloysio Piara, né? Aloysio Piara e Chico Otávio, os Porões da Contravenção, entre outros, ou leiam Simas, enfim. Então, assim, a gente continua junto com as escolas de samba enquanto coletividade, povo, comunidade. Essa galera aí, né? Esse Brasil, como eu chamei no Twitter, né? O poderoso chefão com tropicaliente, né? Um balaio de gato. Poderoso chefão com cordão de ouro. Com cordão de ouro e camisa aberta. Camisa florida. Queria falar também sobre o Flamengo, tem sempre falado isso, tem sempre batido nessa tecla, quero bater sempre que eu achar que é importante. O vice-presidente de finanças do Flamengo, Valim Vasconcelos, deu uma entrevista essa semana. E entre outras coisas que ele falou, muito interessante para quem é Flamengo, entre outras coisas que ele falou, dinheiro não vai faltar. Né? Ele deixando bem claro que o Flamengo hoje é um clube acima das expectativas em termos de finanças. Bom lembrar, o Flamengo ainda não pagou todas as famílias que tiveram seus garotos mortos no incêndio do Ninho. Vitimados lá. O Flamengo barganha, o Flamengo judicializou os acordos. Então, muito triste, fico muito triste de verdade, de saber que o dirigente fala isso e nenhuma voz, ninguém fala mais. É triste por demonstrar que não se importa com as famílias tendo o dinheiro para pagar e é estúpido do ponto de vista administrativo porque ele encarece todas as propostas que ele vai ter de comprar. E aí eu não li a entrevista inteira, mas numa das partes ele fala, não, a marca Flamengo não prejudicou tanto e tal, ou seja, um neoliberalzinho de merda preocupado com dinheiro, né? Enfim, então fica esse registro. Mas se ele fosse preocupado com dinheiro de verdade, teria me contratado que eu faria uma mediação e resolveria o problema em meia hora. E é verdade. É isso. E cobra barato. Eu acho que, assim, é importante. E outra coisa que eu queria falar também, o pessoal que ganhou, né, o sorteio dos padrinhos, a gente sorteou os primeiros brindes, né?
o Marighella, o livro Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, do Mário Magalhães. Quem ganhou foi a Tamires dos Santos Marques. A camisa do Fluminense, do Igor Julião, quem ganhou foi o Regis Dalvel de Lima, que inclusive é torcedor do Grêmio, vai ganhar a camisa do Julião, que o Julião usou contra o Grêmio, na vitória contra o Grêmio. O livro Beatriz Milhazes, do Paulo Henkenhoff. Quem ganhou foi o André Vaz Porto, o André Vaz que é marido da Fernanda, da Flamengo da gente, um abraço pra ele. Tricolor? Não sabia. Tricolor. Ele tá acionando os advogados pra tentar a camisa do Julião. Esse é o livro de arte que o Jaque deu pra gente. Deixou, E os CDs Pedro, Povo e Poesia e Terreno, da Sound Bullet. Eu coloquei lá o CD da Sound Bullet que eles deram de presente quando encontraram a gente no estúdio. Também com os 2 chaveiros da Veste Esquerda, os chaveiros maneiríssimos. Quem ganhou foi ele, Cláudio Henrique Vaz. Meu advogado. Gente, olha só, Cláudio sem Henrique jabá, Vaz. a gente cita sempre aqui o CH é nosso amigo, mas enfim, vocês viram, o sorteio foi ao vivo. E foi convidado, inclusive. Foi convidado, o CH foi convidado. CH é um dos 2 convidados que são padrinhos. Verdade. Ele e o Strautmann. Então, assim, não juro que não foi... Não é esquema, é que ele tá em todos os lugares, então não tem como no sorteio. Inclusive no sorteio. É o homem que tá em 4 rodas ao mesmo tempo, em 4 lugares diferentes da cidade, porra. E agora os alôs pra galera aqui. Mandar um alô pro pessoal lá de Minas, ó. O Nicolau de Itaúna, o Mock de Divinópolis, o Betinho Denilson de Lagoa da Prata e o Godoy e o Hélio Tatu de Arcos. O Hélio mandou pra gente uma mensagem bem legal sobre o programa sobre Dom Pedro Casadáliga. Então a gente está aí retribuindo um abraço para eles. E um abraço também para Lívia Galvão de Porto Alegre, dizendo que era muito fã, que estava muito ansiosa para ouvir a Talíria. E é isso, até semana que vem. Só para lembrar que o Caio esqueceu, um lapso de memória, que mozão dele, Mário Magalhães, vai lançar um livro que é essencial para 2018. Segunda-feira. Estaremos lá, Mário. Lá na Livraria Também da Vins, estarei. na Rio Branco. A partir das 18. A partir das 18. 18h30, eu acho. Enfim. Cheguem mais cedo, deve ter senha para autógrafo, porque senão o coitado vai ficar lá até 4 horas da manhã. Então, se você quiser chegar lá, chega mais cedo. Vai lançar um livro sobre a biografia de 2018, que tem tudo para ser um livraço. E aí eu peço... Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. E aí eu peço para quem não for do Rio, dá uma olhada no Twitter do Dia Mário, 11 vai estar em São Paulo. para ver o lançamento nacional. E 13 em Salvador. Caio sabe a agenda toda, né? Mário Magalhães, né? Stalkeio, cara. Mas continuando, Daniel, boa noite. Muito obrigado, Talíria, pela presença. Vou ser bem curtinho, o horário está estourado. Avisar que eu não estarei de novo, vou faltar de novo na semana que vem. Homem atestado. Tem que cortar o ponto, hein? Eu que era tão assíduo. Semana que vem terei um compromisso de trabalho em Brasília. Eu passo lá pra tomar um cafezinho passa com lá. vocês. Um café, uma Manda um abraço pro Ramon. Um abraço e até daqui a 3 semanas, porque na semana seguinte não vai ter, que é feriado, né? E é bom falar. Vai ter ou não vai ter cervejada? Vai ter cervejada do lado B do Rio, dia 20 de junho, que é feriado de Corpus Christi. Né? Nós estamos pensando o local. Estamos negociando o local. Provavelmente, eu vou dar aqui um spoiler, não está garantido, mas é provável que seja no Gato de Botas, ali no quadrilátero da Cachaça, em Vila Isabel, que é lá do da Cachaça Torres Homem, né? Com o Visconde de Abaeté. Isso, e aí muito provavelmente vai ser lá. E na hora do almoço, a ideia é chegar tipo à tarde, já que algumas pessoas que podem querer ir a cervejada podem trabalhar na sexta, né? Então a gente vai fazer tipo na hora do almoço, e aí a galera vai ficando tomando cerveja até a hora que quiser. Até domingo. Até a hora que quiser. Mas Vou anotar provavelmente, na agenda já, hein? provavelmente é isso, 20 de junho no Gato de Botas. A gente vai confirmar nas redes sociais aí nos próximos dias. Talíria, muito obrigado pela sua presença. Quem ainda, por um lapso completo, não te segue, como é que faz para te seguir e tudo mais? Talíria Petrônia no Instagram. E é isso em todas as redes, né? Eu não sei direito, mas Talíria Petrônia no Twitter, Instagram. E vamos seguir na luta junto. Seguindo a luta, tá me seguindo também. Pois eu que agradeço, foi maravilhoso estar com vocês. Eu reforço, foi um programa muito legal. Só para lembrar sobre o livro Feminismo para 99%, o Revolution tem um episódio sobre o feminismo sobre 99%, que é feito com todas as mulheres da equipe do Revolution, que tem mais ou menos 600 pessoas, porque eles têm que revezar, cada um lê um livro de marketing para fazer um episódio. Já dá pra fazer a revolução. Já dá pra fazer a revolução, então o episódio ficou muito legal, é bem completo, então eu recomendo que vocês quiserem saber mais sobre o livro depois de ler, ou antes de ler, deem uma ouvida no podcast, que tá muito legal. E é isso aí, até semana que vem, com mais Lado B do Rio. Na rua me chamam de gostosa, no gringo acha que nasce pra dar. O postal mais vendido em qualquer loja, olá eu de costas com a tomar. Falam que meu cabelo é ruim, é bom que o teu nome é bicha.
seu invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, Minha história é suada igual dançando o ilê. Ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Matis, Rede Nancy, Bahia, Ciata, Kélia, Mãe Beia, Kiaraci, Pele Tetra, nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vim. Zé Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu nasci. Na rua me chamam de gostosa, e o gringo acha que nasce pra dar. O postal mais vendida em qualquer loja, tô lá eu de costas pra tomar. Falam que meu cabelo é ruim, é bom no tamanho, é pichain. O olhar de um pouco de serviço, é um míssil invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, Minha história é suada igual dançando o ilê. Ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida, Ciata, Kélia, Mãe Beia, Kiaraci, Pele Preta, nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vim. Zé Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu nasci. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida, Ciata, Kélia, Mãe Beia, Kiaraci, Pele Preta, nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vim. Zé Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu nasci. 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 Eu nasci, eu nasci. Pra matar preconceito eu nasci. Pra matar preconceito eu nasci. Pra matar preconceito, nós já nascemos. Alô, mulherada negra. Alô, mulherada cacheada, black. É isso aí. Empoderadas, lindas e absolutas.